Salve, salve, minha gente prudentina, tudo bem com vocês? Ó, tô uniformizado já, que é clubista mesmo, não tem problema nenhum, que o que é nosso a gente valoriza, né, Pedrão? É isso, tem que valorizar o que é nosso, mas eu continuo imparcial, tô brincando. Logo você? Eu brinco com a galera, eu falo assim, ó, como pessoa física, eu xingo, grito, igual torcedor. Agora, com a jurídica, não tem como, né? Pessoa jurídica, a gente dá um passinho atrás. Mas é isso, a gente tá aqui hoje, o Fábio já tá antecipando quem que vai estar os nossos convidados do 47º? Sétimo. 47º. Ó, eu tô começando a contar. Eu contei a partir do 45. Importante. É. O 1000 é logo ali. O 1000 é logo ali. Nossa meta é 1000 episódios. A gente vai chegar, a gente vai conseguir. Chegaremos. Certeza. Vamos lá? Vamos que vamos. Dimitri Cunha, aqui psicólogo, né, do Grêmio Prudente. Quase 10 anos já, né, junto com o time. Fora, né, de acompanhar outros anos aí de futebol. E nosso xerife, né, nosso zagueirão aqui, Leandro Freire, tudo bem? Bem-vindos. Obrigado por aceitarem aí o convite de estar aqui. Que isso, Fábio. Para mim é uma honra, né, representar aqui o Grêmio e também levantar um pouco da bandeira da psicologia, né, dentro do esporte, junto a atletas e dentro do futebol, que é o que a gente ama, né? Não. Cara, pra mim, mesma coisa. Prazer, tá com vocês dois. Tenho acompanhado sempre, né, o trabalho de vocês, que para Presidente Prudente e região e mundo, né, pela internet, é óbvio. Uhum. Já acompanhava desde o Japão também. Então, cara, pra mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês, trocar essa ideia legal aí, bacana. Tenho certeza que vai ser de grande produtividade para todos. Vamos até o outro lado do mundo. Chegamos. Lá nas estatísticas do Google a gente vê, às vezes. Acho que do Japão era ele. Gente do Japão, agora a gente já sabe quem que é. Portugal também que acompanha, dos Estados bastante. Unidos, né? Então, brigadão todo mundo aí que acompanha a gente. Sempre uma honra, né? Sempre uma honra, quem sempre uma honra. Nunca falha, sempre tá com a gente. Sempre tá com a gente, são nossos dois parceiros desde o início do Prudencast, a Ultracell, assistência técnica de celular do nosso grande amigo Maurício Caldeiro. Eu falei com o Qual que é Maurício. a resenha da semana do Maurício? Tem que ter Tem também. que ter. né? A resenha do Maurício é que eu tô atrás de um microfone de lapela. Ele, puta, Pedrão, pô, não tem, não sei o quê. Procura no Mercado Livre. Aí, se precisar arrumar, ele arruma. Arrumar, ele arruma. Mas assim, eu tô fazendo essa pressão, é pro Maurício comprar e eu ir lá pegar dele. Essa que é a pressão. Mal, compra uns microfones de lapela pra celular, mano, pra vender aí. Vai vender. Vai por mim. Pelo menos um garantido você tenha vendo, que é o meu. A Ultracell, que é tudo em assistência técnica de celular, toda a aparelhagem, todo o sistema que você precisa pro seu celular, às vezes quebra, dá um probleminha, leva lá na Ultracell que o Maurício arruma, sem contar que ele arruma máquina de barbear, air fryer, panela elétrica, o grill, cara é fera. Arrumou grill, geladeira ele deve arrumar. Ligou na tomada, ele dá um jeito de arrumar lá. A Ultracell fica aqui na Alberto Bonfiglioli, pertinho do Inova, praticamente em frente do espetinho do japonês, você vai encontrar por lá facinho. E o nosso outro parceiro, e aí já com os recebidos, fiquem à vontade, Leandro, Dimitri, recebam os nossos mimos da agência Kender, o pessoal da agência Kender que sempre... Já são 6 canecas pro Grêmio Prudente. Ah, é? Pô, a gente... A quinta e a sexta aí que vai... Vamos providenciar uma pra deixar lá no escritório do Grêmio também. Combinado. O Grêmio Prudente, vamos deixar lá. Ele vai ajeitar aí. Eu levo lá pro pessoal. Isso, versão, esse modelo é 2023, 2024, esse aí. Bacana. É o uniforme 2, né? É o uniforme 2. Muito obrigado. Muito obrigado. Dá uma caneca aí pra chamar de sua do Prudencast. É isso. Nossa. A agência Kender, que fica ali na Avenida da Saudade, conhecida como a Roxinha da Saudade. A Roxinha da Saudade. Entre o Campus 1 da Unoeste e o campo do Parque do Povo é facinho de encontrar. Tudo em impressão gráfica, impressão em caneca, copo, vai fazer uma festa, vai formatura, vai imprimir, eu quero fazer uma homenagem para minha... Pode usar. Tá limpinha, viu? Fica à vontade. Jeito. Então, assim, quer personalizar uma camisa, tá chegando o Dia dos Namorados, uma dica legal, ó, dá aquele presente com a foto da... Tem almofada também. Personalizam. Então, faz tudo, hein? Tudo isso lá na agência Kender, a Roxinha da Saudade. Isso aí, o contato deles está aí na descrição do vídeo, tá? Se você precisar de alguma coisa, é só entrar em contato lá. Que além de ter todos esses produtos com qualidade, né? Entrega super rápida. Hoje em dia a gente não gosta de ficar muito esperando, né? Já que é um negócio pra ontem. Eu até ia te perguntar, como é que foi hoje?
rapidíssima. Então. Aí já tem tudo uma lógica diferente, mas entendi. o Pedro tá brincando, né? Que a gente não sabia muito se ia dar certo dos dois estarem aqui, né? A gente planejou esse episódio com, né, vocês dois aqui, porque um assunto complementa o outro, né? E a gente ainda não tinha essa definição, mas como Calhou eu falei, de dar né? certo. Deu certo, foram super rápidos, né? E assim, é com o pedido aí de qualquer um. Eles sempre entregam com rapidez e, principalmente, e mais importante, qualidade. E a gente falou da Avenida da Saudade, onde fica Kender. Já começar a pergunta pro Lelê. Tava com muita saudade Prudente, Leandro? Muita. Muita. E o mais difícil, né? Que a gente sentia saudade é a questão que, assim, quando a gente vinha, eu, minha esposa e meus filhos, era férias, né? Então, assim, era 20 dias, 25 dias. E não dava para fazer tudo que a gente queria, matar a saudade dos amigos, família e etc. E agora a gente pegou mais tempo aí, até antes de eu começar a trabalhar mesmo no Grêmio, né? Então a gente conseguiu curtir bastante, porque depois que começou também... E o pega vai. Trabalho e não tem como parar. E o Dimitri já, igual a gente falou, 10 anos, né? Isso. Curtindo e trabalhando muito aqui em Prudente, né? Sempre foi a sua vontade de trabalhar com futebol, gente? Sempre. Na verdade, assim, eu entrei na psicologia com esse intuito de trabalhar com esporte, né? Então, eu sou da cidade também, me formei aqui em Prudente e desde o início da faculdade já tinha essa visão de poder estar envolvido com o esporte de alguma forma. Bacana. Seja, em especial futebol. A gente falou, né, que tinha planejado, né, esse episódio com, né, um jogador e o Dimitri aqui enquanto psicólogo, porque todos os que vieram aqui, né, falaram da importância da comissão técnica, né, para o desenvolvimento do time no campeonato, para às vezes decidir um jogo até, né, o apoio ali do psicólogo, do fisioterapeuta, né? Então, o Dimitri representando toda essa turma, a gente sabe que tem muito mais gente por trás, né, muito mais gente por trás, mas é interessante saber esse lado também, né, que às vezes a gente só fica focado ali no campo, né, e esquece um pouquinho do que tá por trás, que é o que pode fazer diferença ali nos 90 minutos, né, durante o jogo, às vezes precisa de uma situação que precisa do apoio desse profissional, né, você lembra, assim, uma situação que você falou assim, poxa, isso que eu falei, né, isso que se toque aqui, tá acontecendo ali no campo. É bem interessante, porque se a gente for considerar, realmente, quando a gente fala da psicologia do esporte, né, a gente tem um primeiro intuito de promover a saúde dos atletas, né? Porque eles não são máquinas, eles precisam ser vistos como seres humanos. E como bombou aí o vídeo do Diniz falando, né, é uma bandeira que professores como o nosso professor Ademir Fezan, ele enaltece muito, né? Então, inclusive quando foi em 2020 que eu iniciei, o professor Ademir, ele foi até a clínica, queria me conhecer o trabalho, e ele solicitou um psicólogo do esporte, um psicólogo na comissão técnica, né? Então, quando a gente fala nesse processo, inclusive que vai culminar num rendimento em campo, a gente quase como se fosse um processo interdisciplinar. Então, às vezes é um toque que a gente dá, alguma coisa que a gente acolhe, algum problema também que pode ser extra-campo ou até mesmo dentro de campo, né? Que eles vão levar, a gente realmente pode proporcionar isso, né? Agora, especificamente, tem várias cases assim que eu acho super interessante da gente considerar, mas já existiu pontos relacionados a coisas bem sérias, de atletas pensando em desistir da carreira, em alguns momentos até com crises bem pesadas, cogitando desistir até da vida em algum momento, né? Porque não é fácil a vida de um atleta. Eu até costumo dizer, e é um clichê, e talvez vai parecer até uma cópia do que o professor Diniz disse no vídeo, mas eu sempre dizia isso. Pô, o Leandro sabe aqui, saiu de casa com 13, 14 anos. Eles amadurecem muito antes do que qualquer outra profissão, né? Então isso é muito complicado. Com 15 anos eles estão lutando pelo seu espaço no mercado, como nós que com 23, 24, 25 anos, né? Então eles antecipam 10 anos da vida social aí que nós temos profissional. Então realmente é muito complicado, eles são provados a cada instante, e para mim é uma honra poder estar levantando essa bandeira e podendo estar proporcionando a eles e a todos os outros atletas, né, o lado humano e da saúde mental. Como é que é isso pro jogador?
ter uma equipe multidisciplinar e também o trabalho de um psicólogo por trás? Extremamente positivo. O time tá ali todos os dias, né? Acho que todo mundo sabe disso. Tem hora que ele puxa eu, tem hora que ele puxa outro de canto e vai indo. No dia a dia, né? Acho que não é só o jogo. Não é só os 90 minutos. 90 minutos reflete naquilo tudo que a gente fez durante a semana. Né? A gente sabia que a Série A3 agora é jogo, sábado, quarta, domingo, uma correria muito grande. O desgaste, às vezes, emocional é muito maior do que o desgaste físico. Então, por exemplo, esses últimos jogos agora que teve, a gente empatou em São José, fizemos um excelente partido. Deveríamos até sair com um resultado positivo. Depois fomos para Suzano, estava todo mundo confiante pra caramba que a gente já ia voltar de Suzano com a classificação. De repente a gente não fez um bom jogo. E faz um primeiro tempo muito bom 1-0. Só que no finalzinho ali do primeiro tempo já tava nítido. Tipo assim, que a gente não tava mais... Na mesma. As coisas já não estavam fluindo. E o segundo tempo, pum. E aí entra esse cara aqui. Esse cara no vestiário, né, no aquecimento, ele tá sempre presente. Sempre com coisas positivas. Acho que isso é interessante. Tenho certeza que ainda não aconteceu comigo, mas assim, quem vai entrar no jogo durante o jogo, eu tenho certeza que ele fala muita coisa positiva pro cara entrar bem, pô. Entendeu? Então assim, é o dia a dia, né? É o dia a dia. E muitas vezes no futebol, você vai achar, vamos colocar de 30 pessoas, você vai achar 25 que vai te pressionar. Você vai achar 2, 3 que vai te dar moral. Sabe? Que vai te dar positividade pra você fazer um bom trabalho, pra você entrar tranquilo, né? Entrar feliz, entrar tranquilo, relaxado, tipo assim, vamos usar aquele termo, pô, sou o cara, sou foda, vou entrar ali e vou fazer. Então é isso que ele faz com a gente, né? Então isso, pô, pra gente é extremamente importante. Na coletiva pós-jogo contra o Red Bull, o Elias te cita, né? Que ele fala da importância de ter vindo de uma sequência em que ano passado era um cara importante, o Talismã foi um pouco perdendo espaço, e aí volta basicamente naquele jogo, entra e decide. Faz o gol. E aí ele te cita, ele fala dessa importância. Tem muito disso também, do cara que não joga, porque fala que o problema muito é do técnico, né? Tem 11 satisfeitos e 20 insatisfeitos. Mas tem também o psicólogo que lida com esses insatisfeitos, que tem que entrar e responder também, né? É bem interessante, Pedro, porque assim, quando a gente fala da psicologia de um modo geral, todo mundo já pensa em alguma questão de diagnóstico emocional, de alguma dificuldade, como depressão, né, ansiedade, e coisas que estão no nosso dia a dia, mas talvez não estão tão ligadas diretamente ao futebol, né? Então, em 2013, por exemplo, quando eu entrei, eu chegava aqui e os atletas se afastavam, entende? Pô, o cara vai contar alguma coisa pro cara, o cara vai ouvir alguma resenha, vai contar pro treinador. Hoje em dia, com a evolução da ciência, né, inclusive da minha ciência, os atletas eles procuram muito mais. Então, se você for no São Paulo, igual tem atleta sub-15 no São Paulo, eu tenho atleta sub-17 no Bahia, eu tenho atleta... Esses atletas, eles procuram a gente, eles têm psicólogo lá e eles procuram a gente na clínica, entende? Então, mudou muito, eles entendem a importância, né? E quando a gente trabalha hoje inserido dentro de um processo, é o que o Lê acabou de falar. Se eu for lá, dar uma palestrinha a cada 15 dias e dar a cara lá, os caras vão dar risada de mim, entende? Não vão dar importância nenhuma. Você tem que estar com o cara diariamente, né? Tudo que acontece a gente passa, eu estou junto com os atletas, junto com a comissão, né? Muitas vezes até junto com a diretoria, dentro da liberdade conquistada, né, pelo respeito, pelo amor ao clube, pelo trabalho sério que a gente desenvolve. Então a gente tem porta aberta em todas as instâncias, né, desde a diretoria aos atletas, aos funcionários do clube. Então a gente tem todo esse papel de estar ali promovendo saúde, mas em vista do rendimento, né? Então quando pega um caso como esse que a gente falou, né, do Elias, às vezes o atleta não está jogando, estava bem, e aí de repente tem alguma dificuldade, alguma questão que pode envolver a opção do treinador, que pode envolver alguma questão particular do atleta, ou até mesmo porque não está vivendo um bom momento, que faz parte do futebol, a gente precisa estar presente e entender o que está acontecendo com esse atleta, né? Então, eu quando sempre inicio a temporada, eu faço um levantamento que a gente chama, né, de anamnese da história do atleta, eu procuro entender o perfil psicológico dele, porque o que eu falo pro Freire, eu não posso falar pro Elias. O Freire tem a história dele, tem as questões dele, eu preciso entender a história do Freire para poder chegar nele
e poder realmente atingir o que eu quero de saúde / rendimento com ele, entende? Então a gente pega cada caso, ele tem a sua especificidade, né? Então é muito importante a gente estar presente, igual o Freire falou. Realmente, se não tiver presente, eu já tive proposta de treinador, você não vem dar uma palestra aqui? Olha, é melhor o preparador físico seu falar. Você escolhe um tema sobre motivação, você vai lá, porque ele tem muito mais contexto do que eu, que vou chegar lá para dar uma palestra. Eu agradeço o convite, mas não é assim, né? Em 2016 a 2017, nós ficamos 1 ano, 2 anos. Em 2 anos eu recebi o convite, porque eu fiquei de 2013 a 15 trabalhando como eu trabalho hoje, mas eu era estagiário. Aí, em 16, eu recebi alguns convites assim, vai ter um jogo importante, você não quer ir lá falar? Só para uma situação específica, né? Basicamente não é um trabalho de coach, é um trabalho diário, né? Diário, não é... Exatamente, porque senão é inviável. Poxa, eu vou falar alguma coisa lá, por exemplo, eu vou falar algum aspecto, aí eu vou usar uma determinada abordagem do contexto familiar. Tá, mas aí o centroavante, que é titular, brigou com a esposa, e aí? Que eu não sei. Então eu acabo com o processo, né? Não, e o legal, tipo assim, igual eu falei, ele tá ali todos os dias. Ele acompanha o treino todos os dias. Ele consegue perceber se eu hoje tô bem, tô leve, tô brincando, ou se eu hoje tô estressado. O que acontece? Cada dia é um dia. Por isso que a gente costuma dizer, né? A gente mata um leão por dia por conta disso. Porque tem dia que eu tô ali, tô puto. Tem dia que eu tô quieto. Amanhã, tô brincando com todo mundo. E ele consegue perceber. Então, assim, talvez no momento certo, na hora certa, ele vai, cá, vamos trocar uma ideia. Entendeu? E talvez isso vai tirar aquela carga negativa que eu tô, que tá me prejudicando, né? E eu vou aliviar. No outro dia eu tô beleza. Então, tipo assim, às vezes ele dá um toquezinho, pum. Soltei, saiu, igual ele falou. Já faz a diferença mesmo no seu dia a dia. É particular. Então, assim, o que eu falei, morreu, e eu também aliviei. É muito melhor se aliviar com ele, que é um profissional, do que aliviar em casa, né? Como a gente costuma dizer. Tipo assim, eu não vou levar o que eu tô sentindo, o problema para dentro da minha casa, para dentro da minha família. Então, temos que saber separar também, né? O que é o futebol e o que é a família, o que é o nosso trabalho e o que é a família. Então, a gente não pode nem trazer problema de fora, muito menos levar problema para dentro da nossa casa. Então, esse trabalho dele é fantástico. E, Dimitri, você está desde antes, né, da pandemia, ali, quando o Grêmio retornou às atividades. Muitos profissionais que vieram aqui, né, falaram que depois da pandemia as questões de ansiedade, de estresse aumentaram muito. Eu imagino para os jogadores, né, que dependem dos campeonatos estarem acontecendo para estarem empregados, né, para sustentarem as suas famílias. Como você sentiu essa volta aí? Sentiu os atletas um pouco mais, né, ansiosos, tendo que fazer algum trabalho mais específico, diferente do que você fazia antes? É bem interessante, porque assim, quando a gente pega o que a pandemia, de modo geral, né, quanto afetou não só a saúde de muitas pessoas, envolvendo realmente processos de luto, perda de pessoas importantes, né, familiares, e em especial até o sustento de muitos, né, porque uma das principais coisas que é o entretenimento, ele foi cortado, né, de modo geral, em especial o futebol. E a gente entende que nesse processo aumentou mais ainda um perfil de ter que se provar desses atletas. Eles precisavam recuperar. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês de atletas de sub-15 até sub-17. Teve atleta que ele teve uma lacuna aí que ninguém mais volta atrás. Entende? Ele perdeu uma oportunidade na chance de jogar alguns campeonatos importantes, por exemplo, que ninguém mais volta. Como que você vai lidar? Mesmo de ser profissional. Mesmo de ser profissional. Esse é o salto, é a hora. É o salto, né? é a hora. O Freire 17, sabe. Do 15, quantos anos você saiu de casa? Com 13 para 14. Tá entendendo? E esse atleta que perdeu essa oportunidade nesse gap, ele vai recuperar como? Entende? Talvez no sub-17, ele, além de perder a parte física, técnica, em 2 anos praticamente parados, ele perde a oportunidade de ser visto com 14, 15, 16 anos. A própria copinha, né? Não teve, né? Entende? Super vitrine. Então, realmente foi um período muito difícil para esses atletas, não só da categoria de base, né? O Freire sofreu bastante, teve bastante, a gente fez bastante, eu acompanhei bastante os lives que ele fazia até com o nosso amigo Cid, e a gente percebia ali o quanto era realmente angustiante, né? Ele estava no Japão. Sozinho 1 ano. 1 ano. Nossa. Minha esposa teve, né, que ficar com meus filhos aqui. Eu sempre ia antes, né? Por
causa da pré-temporada, geralmente a gente ficava 20 dias fora. Então, assim, eles iam depois que a gente regressava da pré-temporada. E foi nesse meio tempo aí que tudo se fechou. Nossa. Tipo, hoje... Você foi antes da pandemia e quando você tava nesse processo de adaptação, estourou. A gente conseguiu ainda antecipar a passagem dela na correria, só que um dia antes da viagem dela, bloquearam. Um dia antes. Tudo comprado. Então, bloqueou. E aí? Aí não tinha nem como eu vir, nem como ela ir. Aí eu falei, pô, se eu for... Tem um caso com o Jô, né? Que aconteceu isso com o Jô. Sim. Porque o Jô tinha uns filhos aqui no Brasil. E tava ele e a mulher. Então ele precisava vir buscar os filhos. Como você vai ficar longe? E ele foi embora. Deu um maior problema lá, né, na época. Por conta disso, rescisão de contrato, etc. Mas, tipo, eu não tinha o que fazer. Tipo assim, eu já não tinha mais como vir. Se falasse assim, pô, você prefere ficar aqui ou você prefere ir com a sua família? Com certeza eu optaria em voltar e ficar com a minha família. Óbvio. Né? Agora, não tinha mais como. A não ser que vinha nadando, sei lá, alguma coisa. Não tinha como. E você tinha uma história lá também, né? Sim, também. Isso, cara, é difícil. Eu sofri pra caramba. E o futebol parou lá? Parou, tudo parou, né? Do mesmo jeito que minha esposa com meus filhos aqui sofreram ainda, eu acho que muito mais que eu, na verdade. Que é aquele processo das crianças, processo da educação, né? O amor, e pela internet não é a mesma coisa. Paterno. Né? Não, era todo dia de manhã à noite, de manhã à noite, de manhã à noite, ligação, FaceTime e tal, mas, pô, não é a mesma coisa. Você tá ali presente, você dá um abraço, dá um carinho, você dormir junto, aquelas coisas. Então, cara, ainda mais na pandemia, né? Que tudo fechou, tudo bloqueou, ninguém poderia sair de casa e tal. Então... Foi a situação, enquanto jogador, mais difícil que você passou? Ah, com certeza. Com certeza. Porque, cara, família, vamos ser bem racional, é tudo, né? É tudo, é o nosso pilar. Né? Principalmente para nós, jogadores. Né? Então, tipo assim, eu casei cedo, né? Então, pô, minha esposa sempre esteve comigo. Onde eu fui, ela foi. Então, era meu pilar. Mesmo, às vezes, puto, estressado, e até ela suportando até coisas assim, tipo, chegar em casa depois de uma derrota e xingar e brigar, e ela calma, e eu tentando me apaziguar, tipo assim, ficar tranquilo, e a gente não aceitava. Mas, com certeza, essa foi a pior situação que eu passei na minha vida. E isso eu não escondo de ninguém. Foi a pior situação. Você ficar um ano longe dos seus filhos, da sua esposa, pô, é complicado. Imagino. E o Freire, você é uma cria aqui de Prudente, né? Nasceu aqui. Como que surgiu a oportunidade, né, de estar saindo aqui de Prudente lá com seus 13, 14 anos? Cara, foi bem legal, né, dizer, porque, assim, eu sempre fui criado na Secretaria de Esportes, né? Então, assim, nas escolinhas todas, Secretaria de Esporte, normal. Então, assim, a gente disputava esses campeonatos regionais, estaduais. E lá em 2005, a gente foi a primeira vez que Presidente Prudente foi campeão estadual, né? Do estado, aqueles campeonatos da secretaria. E nessa oportunidade, muita gente saiu. Muita gente saiu. E eu saí, outros, o Pita mesmo, teve a oportunidade de sair. 89. 89. É. Então, assim, muitos tiveram a oportunidade de sair. Só que, assim, até o que os caras falam assim, cara, você merece tudo que você passou, porque, tipo assim, eu consegui aguentar. Entendeu? Eu consegui aguentar. Isso é o mais difícil, né? Você não receber nada. Meu pai, dou graças a Deus, é óbvio, até conto isso, porque é legal, ele tinha uma condição boa, né? Então ele mandava nos ônibus uma caixa, quando eu abria tinha bolacha, tinha biscoito, e aí virava aquela festa, né? Que eu também não adiantava guardar só para mim, porque eu sabia que tinha muita gente na mesma condição que eu, então eu sempre dividia com os meninos. E até hoje, eu acho que eu sou assim, até hoje eu compro coisa, divido com todo mundo. Pô, até minha esposa fala, pô, às vezes você é até bobo. Tipo assim, os caras falam, pô, vontade de comer um chocolate, e eu não tô nem com vontade, eu vejo que a pessoa às vezes não tem condição, não tem um dinheiro no momento, eu vou lá, compro, dou um migué, né? Compro, venho, abro, pego uma, pô, quer um chocolate? Pô, queria. Então, tipo assim, são coisas assim que eu acho que faz parte minha, né? Eu sou assim, né? É complicado até de ficar falando de você mesmo. E você foi para Araras nessa época? Primeiro eu fui para Cascavel. Aí depois de Cascavel eu voltei, retornei, a gente ficava indo, jogava final de semana em Cascavel e voltava. Nossa. Todo final de semana a gente pegava um ônibus aqui e ia voltar. Aí na época o Horácio, treinador, Manguito, Djalma, o pessoal todo, e a gente foi para Americana nos jogos estaduais. E aí a gente foi campeão desses jogos estaduais e apareceu muitos clubes assim. Então, como eu já jogava no estado do Paraná todo final de semana, a gente não ia nem para treinar, a gente só ia direto para os jogos.
Aí eu falei, não, e meu pai, né, na verdade, falou, não, vamos para São Paulo, porque São Paulo é melhor. Na época o União São João era muito bom, né? Era um Sim. clube muito estruturado, né? Ainda é, estrutura ainda existe, né? Acho que tá num momento ruim, né? Mas pode ser que volte, quem sabe. Mas na época, pô, revelava muito jogador. Então, assim, eu fui na época certa e as coisas foram acontecendo assim, natural. Mas como tudo na vida, você também tem que ter aquela pontinha de sorte relacionada, é óbvio, à sua competência, ao seu trabalho, né? Mas as coisas ali caminharam, tipo, muito rápido. Então, tanto é que com 16 anos eu já estreiei no profissional, na Copa Paulista, né? Do próprio União São João Próprio mesmo. União São João. Então, pô, é legal até de contar, porque assim, cara, eu, 16 anos, a União São João, tipo, ia acabar com o Sub-15. Naquela época eles iam acabar com o Sub-15, ia ficar só com o Sub-17 e Sub-20. Eu, 16 anos. Aí o treinador do Sub-20 já falava assim, não, aquele menino é bom, aquele menino é bom. E o treinador, Luiz Carlos Ferreira, pronto, Ferreirão, e olhava pra mim assim, eu tinha um cabelo desse tamanho aqui, cara, comprido. Naquela época era Tipo era o moda, Chitãozinho né? Chororó. Não, era moda, os argentinos colocavam elastiquinho, Tiarinha. tiarinha, não sei o quê, pô, e eu lá, grandão, Guga né? voando. E eu lá, grandão. E aí o profissional começou a chegar, cara tipo de nome, assim, começou a chegar de outros clubes melhores, assim, e não vinha documentação dos caras. E é engraçado até falar isso, porque, pô, eu sei que o Ferreirão olhou assim no Sub-20, e eu com 16 anos, nem no Sub-17 eu não jogava. Tipo assim, não jogava porque não tinha um campeonato, treinava, né? Aí o Ferreirão olhou assim e falou, eu quero aquele lá. Aí Ferreira, por quê? Não, quero aquele lá, porque ele vai encaixar certinho, que eu quero fazer. Ele tinha disso, né? Eu Tinha. trabalhei com ele aqui. Não, eu quero aquele lá. E os caras olhou e falou assim, não, pô, não. Aí, pô, desci, vim, né, pro coletivo com os caras, profissional. Os caras, tipo assim, veio pra completar treino, né, normal. Aí time titular, colete, é o cara. Ele olhou assim pra mim, você vai jogar. Eu olhei assim pra ele, assim, pô, você vai jogar. Falei, beleza, vamos lá. 3 zagueiros, eu no meio, os 3 zagueiros, ele falou pra mim assim, você não tem responsabilidade nenhuma. Você só vai sobrar quando a gente tiver sem a bola, você vai ser a sobra. E quando a gente tiver a bola, você entra no meio e faz tipo um falso volante. E joga. E os caras, tipo, já me conheciam, porque eu morava no alojamento, tratava todo mundo bem. E os caras me abraçou. Isso que é o bacana, tá ligado? Então, assim, os caras, pô, Piá na época, Carlos Carioca, goleiro, que foi em vários times aí no interior na época, pô, muito jogador que já tinha bagagem em clubes grandes. E os caras abraçou. Os caras, não, o menino é bom, o menino é bom, o menino é bom, o menino vai jogar. Tipo assim, ninguém ficava reclamando, ninguém dava aquela pressão negativa, pelo contrário. E as coisas foi caminhando, cara, bem pra caramba. Então, tipo assim, eu tive um respaldo muito grande, né? Mas assim, também se eu fosse aquela pessoa que chegasse lá, que quisesse me impor de maneira negativa, ninguém ia É me questão de aturar, aproveitar a né? oportunidade, né? A gente sempre Entendeu? fala aqui, né? Então aí eu consegui jogar a Copa Paulista inteira, depois no outro ano já a Série A2 inteira. Cara, e aí foi caminhando. Graças a Deus as coisas foi muito rápido, assim, sabe? Muito rápido mesmo. E faz tempo que eu não faço a frase do Racionais aqui do Prudencast. Verdade, vai ter tempo. Saber chegar e saber sair. Tem muito disso também, né? Exatamente. E falando, né, em oportunidade, vai jogar a Copa Paulista esse ano de novo aqui? Cara, sincero, teu contrato só até o final agora da Série A3, né? Uhum. Então agora o futuro a Deus pertence. Acho que é cedo ainda pra gente falar. Eu vim aqui em prol de um objetivo, que é colocar o time na Série A2. Meu objetivo é esse. Não só pessoal, mas do clube, juntamente com todo o clube do Grêmio Prudente. Acho que é o meu objetivo maior, cara. Se a gente conquistar isso aí, estamos prestes a conquistar, vai ser uma coisa assim extraordinária. Pra mim, pessoalmente falando. A gente viu você muito emocionado no último jogo aqui contra o Desportivo Brasil. Até o Murilo filmou lá depois, mas na hora que acabou o jogo, eu sempre pego alguém lá na hora que eu tô assistindo pra olhar, observar reações. E a sua foi a que mais me chamou a atenção. Você, pô, ali você tava meio que extravasando mesmo. Sim. O que passou ali na sua cabeça? Fico imaginando, pô, sou moleque aqui da CEMEP, ó, o que tá acontecendo agora? O negócio tá indo. O que passou na sua cabeça naquele momento? Cara, como todo mundo fala, é um time pra chamar de nosso. Acho que é isso. Eu respeito principalmente o torcedor, né? E essa cultura eu trago de fora. Porque, pô, as pessoas pagam pra estar ali. E o principal, quem tá ali quer ver esse time crescer. Então, assim, quando acaba, não é só nós ali dentro de campo que ganhou. Eles também ganharam, eles fazem parte, entendeu?
Parece que não, pô, mas na hora que começa a cantar ali, começa a empurrar a gente, pô, a motivação é outra. Parece que aplica uma injeção, realmente. Todo mundo fala isso, mas é real. Isso é real. Quando, pô, começa a vaiar, você fala, cara, fudeu. Tipo assim, né? Perdão da palavra, mas ela ferrou. Aí você, pum, você perde a confiança. Agora, na hora que começa a incentivar, aplaudir, tal, até a parte, né, isso também às vezes tem incomoda o adversário, mas a parte do olé, pode ver que quando começa o olé, parece que o time, pô, bum, 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 todo mundo quer. Todo mundo quer a bola só pra escutar aquele negócio. Olé, e sai. E parece que aquele cara que não tava correndo, parece que não, é agora, dá 2 tiros para receber uma bola e toca e vai de novo. Então é isso, é muito emocional, né, o futebol. Então, cara, é uma sensação, assim, muito diferente e única, né? Chegou a passar pela sua cabeça que você estaria, nesse momento, né, jogando pelo time da cidade? Assim, claro, né, passa muita coisa pela cabeça do jogador de futebol, né, mas, pô, quando você saiu pro Prudente não tinha ainda, né, o time, Sim. acho que depois os 2, 3 anos que você tava no profissional ali, o OPEC começou, né, conseguiu até jogar A3, mas já tinha passado pela sua cabeça essa questão de vir jogar pelo time da cidade, um campeonato tão importante, né, quanto a Série A3? Passou, talvez até antecipei esse momento, para ser bem sincero, até antecipei esse momento. Eu tive a oportunidade de ir para outros lugares, mas eu sentia no meu coração que não era o... Tipo assim, na verdade, assim, o momento era agora, eu sentia no meu coração. Ao mesmo tempo que eu falava, não, dá pra ir para fora, dá para voltar. Não que eu não tinha mais, mas eu falava assim com minha esposa, pô, vamos ficar. E ela, vamos ficar. E eu sempre fui muito positivo com isso. Tipo, com o João Paulo, com o Paulinho, com o André, eu sempre fui muito, muito realista, sabe? Os caras falavam, pô, tipo assim, não é, mas o que você ganhava, aquelas coisas, que isso interfere muito. Eu falava, cara, eu quero ficar. Então, acho que até brinco, eu acho que foi o contrato mais fácil que o André fez da vida dele, eu acho que foi esse. Ele olhou pra mim e falou, a gente consegue fazer isso. Eu olhei e falei, tá bom. Ele, tipo, né, não teve uma negociação. Tipo assim, eu acho que teve no momento, foi o sentimento. Que eu queria ficar, realmente, eu queria ficar. Então, cara, eu encontrava o Luiz, goleiro, direto. Ele mora no mesmo condomínio com o meu irmão, então eu encontrava com ele direto. Ele, e aí, vai começar quando? E aí, vai começar quando? Isso aí você nem tava assinado com o time ainda. Não. Ele, bora, cara, preciso de você, bora, preciso de você ali comigo, vamos subir esse time, meu. Calma, vai ser na hora certa, E deu certo. E eu fiquei muito feliz, muito, muito, muito feliz mesmo. Qual foi a reação da sua família quando você falou que ia ficar? Cara, eu fui em casa, na verdade, né? O que eu fiz foi um pouco diferente, né? Tipo assim, eu fui, comprei uma camiseta e dei pro meu pai. Aí cheguei em casa com a camiseta do Grêmio Prudente, meu pai. Foi agora você vai ter para quem realmente torcer no estádio, né? Porque ele nunca perdeu um jogo do Grêmio, né? Ele tá em todo jogo, independente se eu tava ou não, ele tava sempre. Aí ele olhou assim pra mim, você tá falando sério? Eu falei, sério? Agora nós vamos todo mundo junto. Todo mundo junto. Cara, ele chorava, minha mãe chorou, me abençoou, boa sorte, aquelas coisas todas, né? Mas acho que, cara, não tem sentimento, né? Inexplicável. É inexplicável. Não tem como eu descrever isso. Foi igual a imagem, né? O Pedrão falou. Cara, eu ficava ali olhando pra minha família, tipo assim, e eles lá tudo se abraçando, e o caramba 4, e eu, tipo assim, nós vamos conseguir, tipo, que ainda não conseguimos, né, nosso objetivo, nós vamos conseguir, eu tenho certeza. Como que vocês conseguem passar esse sentimento pra quem é de fora, que vem jogar aqui? Até uma coisa que me passou pela cabeça esse fim de semana, porque agora é o momento de ter o sentimento, claro, da vida profissional. O cara precisa daquilo, é um objetivo profissional também. Só que eu acho que ter pessoas de Prudente ali dentro, ter o Freire lá, que é um líder técnico, emocional desse time, também ser daqui e falar, cara, além de tudo isso, vocês representam uma cidade, né? Que quer esse objetivo, que agora tem um time para chamar de nosso. Vocês conseguem passar isso pra rapaziada? Eu tento. Eu, particularmente, eu tento, né, Jimmy? Eu sempre falo, e é igual eu falei, eu sempre respeito principalmente todo torcedor, né? Porque eu pago também para minha família poder ir, muitas vezes. Então, eu sei o quanto custa, né? Mas o desejo de você ter um time nas divisões superiores é muito maior. Isso não há o dinheiro, né, que paga. Eu tenho certeza que essas pessoas que vão lá nos assistir, não é por causa do preço do ingresso. Eu tenho certeza que elas querem um time
numa Série A1 do Campeonato Paulista. E vocês conseguem ouvir o Batuque? O Mael tava perguntando lá. Era isso, Bima? Consegue ouvir lá de dentro? Consegue. Consegue ouvir tudo. É muito importante. Na arquibancada eu tava com o Bobato sábado. Aí o Bobato falou, rapaz, teve um dia de sábado do carnaval que os caras chegou aqui, eles estavam meio alterados. Os caras da bateria. Os caras da bateria estavam meio descompassados aqui. Acho que eles estavam em algum evento. Vieram direto. O importante é que estavam lá, né? O importante é que estavam lá. Até falando dessa questão, acho que o Frei e o Luquinha aqui, os dois que são daqui da região, né? O Dan também. O Dan, verdade, né? O Dan, o goleiro. Tem alguma também situação de passar isso pra eles, Jimmy? Tipo, no começo do trabalho lá, vocês fizeram algo específico de... Obviamente, né? Pro cara vir aqui, ele já conhece o projeto, né? Conhece a cidade também, mas às vezes é algo que vê ali pela internet e acaba sendo um pouquinho superficial, né? Teve algum trabalho específico Na verdade, em relação assim, a isso? como nós viemos de um acesso, o trabalho, esses atletas eles já vieram com uma noção do quanto foi representativo essa conquista. Por toda a repercussão que teve. Né? E o intervalo entre o final da temporada e o outro foi pequeno também, pequeno, né? Tipo, 2 meses. A gente manteve uma boa base, né? Então eles viram de um primeiro jogo 1.300 torcedores e no jogo do título 12.800 e alguma coisa. Então realmente eles compreenderam a importância. E isso que o Freire está falando, e até a sua pergunta é pertinente, porque na verdade, se a gente for pegar todos os profissionais que trabalham, que são da cidade, eles estão por paixão ao Grêmio Prudente, né? Ao futebol, ao esporte. Então, se a gente for pegar o doutor Breno Casari, que era o presidente em 2013, que me deu a minha primeira oportunidade, né? Para entrar como estagiário ali, e nem tinha psicólogo. O cara é apaixonado pelo Grêmio. Dá pra ver no jeito que ele fala, né? Não, a gente, pra você ter uma ideia. Do jeito que ele corre na hora que o jogador cai também. Deve treinar muito. Não, ele treina pra dar os piques lá. A gente viajou agora, a gente foi pra São José, saímos daqui 7 horas da manhã, fomos pra São José, né, fizemos o jogo lá à noite, voltamos pro jogo da base em Marília, chegamos em Marília 4 horas da manhã. Começou o jogo do Sub-15 às 9, entende? Aí chegamos no domingo de Páscoa em casa, às 3 da tarde. Né? Então, realmente, essas atitudes, aí vem a emoção do vestiário, né? Um choro de emoção em alguma situação, a vibração que nós temos quando sai um gol. Isso tudo vai passando para os atletas, eles vão percebendo o quanto isso é representativo para nós. Então a gente pega o doutor, pega o Bruno, fisioterapeuta, pega o Yuki, fisioterapeuta, pega os meninos que trabalham também, o Fidelis, né, que não são da cidade, né, e o Caju, que estão trabalhando, mas já vem com esse respaldo do Bruno, do Yuki. Então a comissão, de um modo geral, ela já tem, poxa, a tia da cozinha, cara, ela é apaixonada pelo projeto. O tanto que essa mulher trabalha, a tia Nô, é inexplicável. O Lúcio, cara, esse cara não dorme. É o Lúcio que é o roupeiro? O roupeiro. Ele não dorme. O cara termina o jogo, ele tá preocupado já com o outro jogo. E isso tudo vai. O próprio Epitácio, que em 2020 ele era o agüero, cara. Hoje ele é auxiliar. Eu comecei em 2013 e o Pinto era auxiliar da rouparia da base. Entende? Esse cara é um exemplo. Né? Então todos eles têm uma história. E essa história, quando a pessoa chega, isso até assusta às vezes um pouco, né? Mas realmente é muito representativo. A gente abre mão não só de estar com familiares, então a gente abre mão financeiramente para poder fazer parte do projeto. Né? Porque eu tenho clínica, então às vezes eu preciso desmarcar a paciente para poder viajar. E eu faço isso, se eu ficar, não vou ficar bem, eu preciso ir. Quando a gente tem essas atitudes, né, as pessoas, elas já, poxa, aqui é diferente. E, além do mais do que, todas essas pessoas, elas entendem a importância e o respeito. Né? Então, a gente fala que aqui, ele está aqui para dizer, a gente respeita o ser humano. Então, a gente não quer que vai passar treinador, vai passar atleta, eu quero que ele saia 1% melhor daquilo que ficar, entende? Então, quero que eles passem pelo Grêmio Prudente e vai falar assim, nossa, lá é diferente.
E todos que passam por aqui, eles mandam mensagem, perguntam como que tá, e falam, não, aí é diferente de trabalhar. Seja membros da comissão técnica, ou até mesmo atletas. Então, realmente aqui é diferente. O Biasos falou isso quando esteve aqui, né, Pedro? Não sei se você se recorda, né? Ele falou que até... Perguntei, a gente brincou se ele iria ficar, né? Ele falou assim, rapaz, é diferente aqui, eu quero continuar, né? Claro que tinha toda a questão de negociação, etc. Mas ele falou muito disso, né? E quem acompanha o time recentemente, né? Às vezes vê só o sucesso, né? De estar chegando para disputar os acessos, né? Teve a conquista do acesso ano passado, tá brigando esse ano de novo. Às vezes não lembra... Quarto ano seguido no confronto do acesso. Às vezes não lembro tanto de poeira que vocês comeram lá atrás. Você consegue lembrar um pouquinho de como foi quando o time teve que paralisar as atividades? Se não foi 15 ou 16, né? Não, teve que parar as atividades. Que teve que parar e retornou, se não me engano, em 19. Quando licenciou, né? Isso, quando ficou ali sem disputar nenhum campeonato e até retornar nessa nova diretoria, essa nova estrutura. Então, naquele período, inclusive eu fiquei lá até 2015 no final, né? Já tinha uma ideia realmente de muito diferente do que a gente tem hoje, com todo respeito aos gestores do passado, né? Até em gratidão às oportunidades que foram dadas, mas era uma ideia muito de tiro curto, entende? Se não for agora, não faz mais. E isso é muito ruim no futebol, sabe? Isso acontece muito. Muito, entende? Então, vai entrar dinheiro, vai entrar patrocínio, vai entrar não sei o quê, mas se em 6 meses a gente não tiver um retorno, dá a sensação que acabou tudo, né? E não pode ser assim, entende? Não pode ser assim. O futebol, ele não é assim, não é uma ciência exata. Primeiro que a gente está trabalhando com seres humanos, primeiro que tem outros adversários que também estão se preparando, entende? É muita coisa. Eu sei que o investimento é alto, o custo... mas só que não podemos tratar o futebol dessa forma. E, infelizmente, sempre tinha essa sensação, né? Então, 2013, nossa, 14, não, agora tem que ser, vamos investir mais, só que tem que ser esse ano. Não deu certo, né? Poxa, não, agora tem que ser, não, se não for 2015, aí começa a ter essa sensação e aí pressão sobre o treinador, começa a ter uma responsabilidade sobre os atletas que às vezes eles não estão nem preparados, né? Dependendo, a gente está falando de uma divisão sub-23. Na época, até 2015, podia ainda, por jogo, 3 acima de 23 anos e 5 inscritos, né, na lista. Mas mesmo assim, eram jovens, né? Então, realmente, essa pausa foi importante. Foi importante e no caso, o André, o Paulo e o João, eles já eram empresários de alguns atletas que faziam parte do Grêmio, né? Já tinham o seu trabalho ali se consolidando como profissionais do esporte, no futebol, né? E o André era um torcedor, né? Então, se a gente for pensar, ele assumindo essa função com a visão que ele tem de projeto, a visão que eles têm sobre o futebol, cara, essa pausa foi importante, eu acredito, para o esporte, em especial o futebol de Prudente. Como se fosse para regenerar uma situação, né? Exatamente, para mudar porque se dá certo lá, faz o que aconteceu com o OPEC, né? Com todas as dificuldades que tinham, inclusive financeiras naquele período, vai bater e voltar, entende? E até pensando nisso, né? Imagina se, por exemplo, a diretoria atual tivesse desistido depois de não ter conseguido, né, o acesso quando é uma pergunta bateu que a gente faz, né? E se não subir, vai diminuir o investimento? Como é que vai ser para a Copa Paulista? Não é tiro curto, não é 6 meses o negócio. Tem um planejamento muito grande por trás, né? Acho que igual o Jimmy falou, as pessoas que estão por trás estão muito comprometidas a isso. Não é só o time, não é só o futebol, é os seres humanos. Entendeu? Então, assim, cara... E a própria torcida também parece que entendeu isso, entendeu, né? Exatamente, entendeu. E tudo nessa vida leva um tempo, né? Às vezes o que vai muito rápido não foi pelo caminho certo. E às vezes dá 10 passos para trás. Às vezes você demora a chegar no seu objetivo. Pelo caminho certo. Mas você chega. E o que eles falaram de questão humana, eu acho que o ápice, antes de licenciar o Grêmio Prudente antigo, foi quando se deixou de lado a questão humana. Exato. Eu tive num alojamento fazendo uma matéria, acho que foi em 2016. E, cara, era um pouco assustador o que eu vi ali.
E eu lembro que eu fui com o meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho perguntando da carreira dos moleques e eu entrando dentro do alojamento lá pra fazer matéria. E era assim, foi muito triste aquele dia pra mim. Sabe? Porque, pô, eu sou apaixonado por futebol e eu quero ter o time da cidade bem representado. E eu acho que assim... E aí a forma que foi lidada a situação depois, cara, foi muito ruim. E hoje a gente brinca, eu falo, cara, que isso aqui é um sonho. Pra quem gosta de futebol, ter o Grêmio Prudente hoje é um sonho. E não tô nem falando, vai subir pra 2... Não, o jogo é jogado, lambaria é pescado, né? Exato. Tem 2 confrontos ainda importantíssimos, que são os 2 jogos mais importantes da história do clube. Só que a gente sabe que só são 2 jogos mais importantes da história do clube. Tem toda a importância, mas no futebol das coisas da vida, é a coisa mais importante das menos importantes da vida. E quando esquece o humano, a coisa vai embora, degringola. E a gente falou da questão da formação, né, de tempo também para isso. Das coisas mais bonitas também que eu vejo, né, na atual estrutura do Grêmio é o cuidado com as categorias de base. Né? E queria que você falasse um pouquinho, que você acompanha, né? Você até falou da correria que foi para estar lá, né, no jogo da base. Como que é também lidar com essa garotada todo, como que eles estão enxergando, né, o time. Acho que é um motivo de muito orgulho também, né? Mesma coisa hoje, você faz a base do Noroeste da vida, né? Eu lembro, antigamente, o Freire vai lembrar disso também, né? Tipo, você daqui de Prudente tá jogando, né, no União São João, ter a oportunidade de ir pro Noroeste e falar, pô, um time, né, federado, tá jogando, né, o campeonato estadual. E hoje a gente tem isso aqui. Até antes da gravação a gente tava brincando disso, né? Fala pra gente um pouquinho como que tá esse trabalho e a importância dele. Então, é muito representativo a gente parar para analisar o quanto realmente esse vínculo que vai se criando desde da escolinha do Grêmio, né? E porque realmente as pessoas que amam o futebol como nós amamos, a gente aprendeu a amar o Grêmio a partir talvez de um segundo time, a partir do amor ao futebol. Mas se a gente for pegar a escolinha, né, que já tem a escolinha lá do Grêmio, já começa as crianças a amarem o Grêmio, junto com o amor inicial ao esporte, ao futebol, né? Começa já a ter essa representatividade. Eu falei, tem 2 filhos, né? Então, entender que uma criança ela vai começar a se conscientizar, que ela prefere, às vezes, escolher uma camisa do Grêmio do que de um grande clube, isso aí a gente já começa a mexer com a cultura, realmente, que daqui 10 anos vai estar lá com, é impossível alcançar um público de 20 mil, não é impossível. Isso vai levar um tempo, mas que quando a gente consegue atingir a base, que é as crianças, a gente realmente tem a oportunidade de poder criar uma cultura do esporte e um esporte com valores, né? E não como às vezes a gente encontra na maioria dos clubes apenas o negócio por trás, porque é muito complicado. Quando a gente fala da base, aí eu vou subir um pouquinho de categoria, né? A partir do sub-13, a gente tem que ter um cuidado muito especial, né? A criança, ela começa a vivenciar expectativas e frustrações, a família às vezes deposita já esperanças sobre o futuro, que isso acaba comprometendo, realmente antecipando pontos da vida dessa criança, desse adolescente, que é complicado. Então, o trabalho nosso é mais do que formar atletas, hoje em dia, é formar cidadãos. Hoje a gente tem um trabalho bem interessante na base, né? Junto com o nosso supervisor, que o Edson, o japonês, que lá atrás também foi um dos que abriu a porta para mim no profissional do Grêmio em 2013. Junto com o coordenador, hoje nós temos o Alencar, que foi goleiro de São Paulo, né? Então o clube foi lá, contratou ele do Londrina, para poder vir para Prudente, e então tá com a gente hoje aqui. Hoje a gente tem professores, né? O professor Carlos estava no Novo Horizontino, o Pedro, que é o treinador do Sub-15, cara, fantástico, profissional, que tem um amor, que tem uma dedicação, que respira o futebol, coisa linda. Vai assistir um jogo da base para vocês verem que é incrível o que eles conseguem fazer realmente com esses meninos, né? E mais do que isso, como a gente está falando, são apenas crianças e adolescentes. Então a gente precisa ter esse olhar mais humano, a gente precisa ter esse olhar que muitas vezes eles não tiveram, né? Às vezes a gente pega um atleta lá, vou dar um exemplo, né? Um atleta que perdeu recentemente o avô e ele acabou de passar no teste aqui. Ele há um mês, ele perdeu o avô tem uns 2 meses.
a gente chegar no atleta, poder falar assim para ele, olha, você passou no teste, o clube vai ficar com você, você pode voltar para sua casa. Você não está bem emocionalmente, eu acho que é o momento primeiro de você viver esse momento de luto com a sua família, depois você volta para pensar nessa parte sua, né, do desenvolvimento seu como atleta profissional. Em outros tempos, se o moleque escolhesse voltar, ele nunca mais ia ter a oportunidade. Não, ele né? assusta, porque ele entende que se ele for lá, ele vai perder a vaga dele. Ele vai perder o espaço. Poxa, isso é desumano, cara. A gente não pode fazer isso, né? E realmente, não só pela minha profissão, e também com a contratação de novos profissionais, assistente social, nutricionista, tudo que pode envolver o desenvolvimento da criança e do adolescente, cara, a gente vai criar uma estrutura profissional que realmente vai formar cidadãos, né? E com esse olhar humano, e isso vai culminar no rendimento. A gente vai conquistar, a gente vai formar. Poxa, ano passado a gente teve no Sub-15 atletas no São Paulo, no Flamengo, no Fluminense, entende? Atletas que passaram por aqui, né? E desde da maneira de se portar, de se alimentar bem, de poder ter condição boa de dormir, de poder frequentar, que nós somos privilegiados no estado de São Paulo, na questão da educação, saneamento básico, que tem atletas que vêm, com todo o respeito, de outras regiões do Brasil, que eles estão no céu, cara. Então, realmente, a gente vive o melhor aqui, né? Então, somado ao governo, somado aos incentivos, somado aos patrocinadores, que são muito importantes para o desenvolvimento e formação, cara, a gente tem um trabalho que está, sim, no seu início, mas que já é muito representativo. E é legal, né? Às vezes a gente vê o pessoal, os moleques, né? Que estão fora, né? Estão em outros clubes, vêm aqui e vão lá no estádio com camiseta do Grêmio, vão torcer. Exatamente. É muito bacana isso. Muito bacana. Como o Jimmy falou, tipo, só para reforçar, pode ver que esses garotos que saíram daqui e foram para times melhores, times grandes, né? Vamos dizer assim, e é a realidade, eles já chegaram lá preparados. Já estão dominando. Que chegam, bate às vezes, vão ficar lá até o restante do campeonato, depois são dispensados. Ou seja, esses garotos já foram preparados psicologicamente para isso. Então chegaram, já estão preparados, já sabem o que tem que fazer. E no futuro pode dar um retorno até pro clube também, né? Mas é um pouco... Querendo ou não, é um investimento mesmo. Como que tá? Vou falar um pouco do momento atual, né? Como é que tá essa preparação para esses 2 jogos que o Grêmio vai ter agora pela frente? São 3 jogos com o São José, 3 empates, né? 2 com expulsão no começo do jogo. Essa parte mental aí pega bastante também. Nesse momento de decisão, como é que tá a cabeça, Lele? Como é que você tá se preparando para esses 2 jogos? Cara, depois do jogo, né, que consolidou a classificação, eu até por sorte saí de Prudente, dei uma viajada com a esposa, aniversário e tal, fui curtir, porque assim, eu entendo também que nos dias de folga a gente tem que desligar. Claro. Esse lado do futebol. A gente tem que dar um restart, voltar à vida normal, né, de pai, de marido, e conseguir curtir nossa família um pouco, até porque a gente vai respirar melhor, a gente vai descansar nosso corpo melhor, né? Então, a preparação durante a semana é óbvio que vai ser o melhor possível, né? Até o adversário é um adversário bom, como você citou, né? São 3 empates. Eu acho que assim, o lado positivo disso são 3 empates de jogo bom, de jogo jogado, né? Então, 2 expulsões, uma delas a gente tava ganhando aqui em casa. Não, e foi o melhor primeiro tempo. Exatamente, um dos melhores jogos nossos no campeonato. Disparado. Sim, disparado. E concordo plenamente com isso. E até mesmo o último jogo lá agora que a gente empatou 0-0. Tranquilinho. Puta de um jogo também. Eles também, né? Na parte tática eles jogaram muito bem, né? Mas agora, cara, é decisão. Decisão. Acho que a gente tem que dar tranquilo, né? Entrar tranquilo para esses jogos. Claro, sabendo da pressão que existe, né? De poder ganhar principalmente o primeiro jogo, que é dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor. E contamos, né? Repito sempre posto nas redes sociais, isso também nas minhas redes sociais, porque a gente precisa. A gente precisa do nosso torcedor. Igual eu já citei antes, esse incentivo de fora nos ajuda muito lá dentro. Muito, muito, muito. Cara, e é batalhar. Acho que o foco, determinação, não ter bola perdida, né? Como a gente fala,
acho que todo mundo fala isso, mas é a realidade, não existe bola perdida. Se tiver que correr 20 metros a mais pro seu companheiro, você tem que correr. Se tiver que correr 100, você tem que correr. Se quer correr 200, tem que correr, irmão. É a hora. Acho que tudo que a gente vem fazendo, eu comecei um pouco depois, mas desde novembro que o pessoal vem fazendo, vem treinando, é para esse momento. E você você não teve tanta pré-temporada junto com o grupo, mas você fisicamente deu pra ver a sua evolução assim muito clara, desde quando você estreia ao momento que tá hoje. Talvez você tá alcançando esse nível só pra esse final mesmo, esse fim de Série 3. Cara, acho que é degrau a degrau, né? A gente também vai conquistando nossa evolução física, né? Acho que não dá muito tempo de você treinar nessa competição. É tiro curto. Então você não tem muito o que fazer no dia a dia. Você tem que fazer o trabalho. Eu, particularmente, eu treino assim, eu treino sempre 100%. Né? Então, no jogo, eu também tô 100%. A minha vida toda eu fiz isso. Tipo assim, 1 hora de trabalho. É 1 hora intensa. Porque, assim, o pessoal estuda, né? Pra dar aquele trabalho pra gente. Eles são formados pra dar aquele trabalho pra gente. Então, eu creio que, dá pra fazer um extra? Dá. Beleza. 10 minutinhos a mais num complemento que você precisa, que você, por exemplo, é um time que cruza muita bola na área. Você vai fazer um complemento. Você vai treinar mais cabeceio depois, pós o treino. Mas, cara, se você já dá seu 100% dentro daquele treino que foi especificado do dia, já é o suficiente. Então, assim, se preparar o máximo possível, treinar o máximo possível, 100% todos os dias, para chegar no jogo, a gente também tá 100%. É isso, o Felipe é um cara importante, Felipe, o preparador físico. Pra caramba. Que é o que... Até no último vídeo que eu fiz no canal, eu dei uma cornetadinha, mas foi bem de leve. Vem caindo um pouco no segundo tempo, mas não tem como, né? Prudente é muito longe dos outros lugares. E nego pensa que não cansa, pô, viajar. Cansa. O Jimmy falou, né? Não são máquinas. Né? Cansa. E é interessante a gente falar, tipo, disso, até porque eu sempre falo isso para as pessoas, né, no dia a dia. Todo mundo fala assim, cara, jogar no Prudentão, o time que vem aqui morre. Aí eu falo, mas vocês acham que pra gente é fácil? Então, vocês acham que a gente não... mas vocês fazem isso todo dia. Não é assim. Não é assim. Entendeu? Tanto é que a gente treina uma vez por semana no Prudentão, antes dos jogos, pra quê? Pra gente já se adaptar ao campo, né? Porque o campo do Prudentão, cara, é muito difícil. É um campo pesado pra nós, pra atletas. É muito pesado. Quando chove, então, Deus me livre. Terrinha de jardim? Exatamente. Você pisa, sua chuteira nem aparece. Né? Você pega imagens aí que sua chuteira nem aparece no campo. Fica lá embaixo. E a força que você faz para alavancar o pé. Entendeu? Então, isso somado a 90 minutos, caramba. Fora contar que lá é um mormaço. Pressão em volta. Exato. O mormaço que é no Prudentão é uma coisa gigantesca, porque parece que vira um forno mesmo. As arquibancadas jogam todo aquele calor do sol do dia inteiro ali pra dentro. Pode estar chovendo e isso é bizarro. Eu já fiquei algumas vezes lá no campo do Prudentão lá. Cara, chovendo com frio, você chega em casa queimado. É assustador. Você fala, como que pode? Hoje tá frio e tá chovendo, tá tudo vermelho o rosto. E é desse jeito mesmo. Teve algum adversário que falou, pô, aqui é quente, é ruim de jogar aqui. Todos falaram. Todos falaram a mesma coisa. Todo mundo sabe que é muito difícil jogar aqui. Todo mundo fala, o campo é maior que os outros. Não é o campo, mas assim, a amplitude que você olha, o estádio nosso, ele é muito grande. A dimensão das linhas são iguais. Só que a amplitude, pô, a gente ali, por exemplo, eu, zagueiro ali atrás, eu não consigo ver as linhas laterais ou a linha de fundo do outro gol. Isso, pô, você fala, caramba, eu vou virar uma bola, mas na onde que eu tenho que chutar essa bola? Parece que você não enxerga onde, você não tem aquela dimensão, entendeu? Agora, quando você vai no estádio que é fechado, você tem a dimensão que é o quê? Menor. Então, parece realmente menor, mas não é. E aqui parece ser muito, muito maior. Por conta disso, o estádio é muito grande. Dificulta até para ter referência, né? Exatamente. O jogador é importante ter a referência. Se então, olhar, você sabe onde você tá e tal. Exatamente. Então, o cara, às vezes, quando vem aqui que vai virar uma bola, muitas vezes a gente vê isso no jogo que acontece, os caras tentam virar a bola, sempre a bola passa, sempre a bola é para mais. Porque o cara, tipo... Acha que tem que colocar mais força. Tem que colocar mais força. Você pode reparar, todos os jogos acontece muito isso. Goleiro mesmo, que quer virar uma bola no lateral, para fora. Zagueiro, para fora. O cara quer lançar a bola para um atacante, vai pro Luiz, por exemplo, para o nosso goleiro. Por causa disso, o cara não tem referência. E isso, para nós, é o contrário. Isso nos ajuda muito, né? Porque a gente treina ali um ou 2 dias antes da partida. Tá mais adaptado, no horário do jogo, naquele clima, se vai ser 4 horas da tarde, treinamos 4 horas, se vai ser à noite, treinamos à noite, para se adaptar. E isso faz diferença. A plaquinha de publicidade, o A da placa de publicidade, você olha pra placa, você sabe onde você tá, né?
Mas a gente sempre eu falo isso com o Bias, né? Ó, vamos ter uma referência, tipo assim, por exemplo, nos trabalhos técnicos e táticos que a gente faz, a gente fala, pô, tem hora que não é o campo todo, tem hora que o Ademir faz campo reduzido. Aí eu falo, Bias, ó, vamos marcar mais ou menos por essa placa ou então pelo banco. Pronto, tipo assim, é uma referência que a gente tem. Isso no jogo também se torna viável. Quando o adversário vem e nos pressiona, a gente fala, mano, a gente já não pode baixar mais dessa linha. Que aqui já é o nosso limite. Já paramos segurar aqui, os caras, exatamente. E isso é o dia a dia, né? O dia a dia, o treino faz parte, com certeza. O dia que eu fui pra Piracicaba lá, gravar um negócio com a FUT, aí dei uma passeadona no campo, aí eu falei, vamos ver se o goleirão tá bom de geometria. Aí parei na pequena área, na risca, pô, o último que jogou, e tinha sido o Kaique da Ponte Preta. Ele marcou, mas o pênalti tava, eu juro pra você, tava na diagonal, ele marcou o meio ali, eu falei, pô, tá errado esse negócio aqui, marcou errado. Até isso, até uma risca do campo o cara usa pra se localizar, né? Eu tenho um vídeo do Zico, na verdade, até que eu uso às vezes em alguns treinamentos, e ele fala que ele, né, pesquisando, na minha pesquisa, eu não uso exatamente esse vídeo, mas ele falando que ele fazia a dimensão da batida de falta dele pela placa de publicidade que tinha atrás do gol. Então ele tinha ali a ideia, era o ponto de referência dele, a placa de publicidade que tinha. Então realmente isso que ele está falando é real. Porque o nosso cérebro ele até procura esses movimentos, esses pontos, né, para gastar menos energia em todas as vezes buscando essa adaptação. Hoje o futebol ficou muito mais cognitivo do que era antigamente, né? É muito... Você não pensa. Tem um estudo que fala do Neymar, se eu não me engano, né? Que o cérebro dele, para fazer determinados movimentos, anda, acho que 0,34 mais rápido do que um cara que tá no mesmo nível de futebol que ele. Tá jogando a primeira divisão da França também, Champions League, e o cara, ele tá 0,34 segundos à frente. Então, assim, pra ele dar uma pedalada, ele vai estar sempre na frente. Pra ele dar um passe, ele vai estar sempre na frente. E hoje esse trabalho cognitivo facilita isso, né? Muito, muito. É fundamental, na verdade, né? Com essa evolução das neurociências, da neuropsicologia, né? Medicina de um modo geral, voltado para esses estudos, hoje existem vários tipos de treinamento que o atleta é proposto para desenvolver realmente essa parte cognitiva. Então, e isso é para tudo, né? Desde ele treinar bem a parte física, como entender muito bem o esquema tático, entender as suas funções dentro de campo, entender e evoluir, por exemplo, em questões técnicas, né? Tá tudo armazenado no sistema dele psíquico, né? Quando o atleta está pressionado, poxa, o cara no treino, ele consegue dar um lançamento de 30 metros. Aí no jogo ele está pressionado, ele não consegue acertar um passe de 3. Por quê? Tem ao lado emocional influenciando esse lado cognitivo. Aí a gente vem com estabilização emocional para que ele possa acessar esses dados, né? Ao Neymar, vamos pegar exemplos, eu sempre faço referência a isso, né? A genialidade, por exemplo, do Ronaldinho Gaúcho no Barcelona. Quando ele foi protagonista na seleção brasileira, a gente sente a pressão que em 2002 não foi assim, porque tinha outros protagonistas, Rivaldo e Ronaldo, dentre outros, né? Cafu, Roberto Carlos e assim por diante. Quando ele se torna o protagonista, o Ronaldinho não sorria na seleção. Entende? Era aquela tensão, aquela pressão sobre as costas dele. E isso tudo influenciava até o gênio como ele a tomar decisões erradas, não fazer boas partidas, né? E é o que aconteceu em diversos momentos até com o próprio Neymar. A gente percebe isso, né? Então, realmente, esse lado cognitivo, somado a esse lado emocional, no futebol cada vez mais está sendo valorizado, né? E eu tenho uma teoria, não sei se vocês concordam comigo, vai para os dois lados, mas há mais de 10 anos eu falo isso. O que diferencia um cara do nível do Lele que jogou Europa League, Champions League, tudo. Jogou Champions não, só Europa League. Jogou Europa League, chegou no mais alto nível ali. E um cara que tá jogando uma Bzinha, muitas vezes não é nem a qualidade técnica, 90% não é a qualidade técnica, faz a mesma coisa. É a tomada de decisão, é a concentração, o nível mental que o cara tá naquele momento. Tudo isso interfere. Eu falo que o jogo... Hoje eu já vi eu acho que era um psicólogo do esporte uma vez no TikTok falando isso. Todos são iguais, assim. Todos têm a mesma capacidade. O que diferencia é na hora de tomar decisão. Pô,
daquele último passe que o cara tá saindo, pô, o cara sempre vai dar o passe impedido. Por que esse cara tá sempre dando o passe impedido e o cara da Série A faz a mesma coisa e ele acha o cara na posição legal? E é tudo cabeça. Eu tinha um treinador no Vitória de Guimarães, falava exatamente isso. E isso Lá em Portugal é muito isso. É muito. E ele falava, depois ele foi pro Benfica, o Rui Vitória, né, chama, foi campeão da Europa League com o Benfica e tudo, campeão vários anos com o Benfica, até mesmo antes do Jorge Jesus, depois o Jorge Jesus foi pra lá e tal. E ele falava, a diferença de um grande jogador de primeira divisão é 1 segundo. É 1 segundo. Numa transição, tanto ofensiva quanto defensiva, é 1 segundo. É exatamente esse ponto que você falou. Talvez, será que é o cara que tá correndo, que tá errado, que tá entrando impedido? Ou é o cara que não tocou a bola 1 segundo antes pra ele? E aí no outro time, por exemplo, vamos dar exemplos hoje do Palmeiras, pronto. As coisas fluem, as coisas andam. E por quê? Às vezes é 1 segundo, é um passe, pum. E o Palmeiras você vê que domínio certo, pum. Que o trabalho do treinador também interfere nisso, muito, né? Da repetição, do cognitivo, muito. De saber onde o cara tá, de... Você vê que todos sabem o que tem que fazer. Antes de acontecer a situação. E quanto mais repete no cérebro, mais natural vai sair o movimento, né? Sim, então, você consegue... Por isso que tem muita crítica. Pô, o cara ficou 3 meses, às vezes o cara não conseguiu fazer isso, né? Nem porque ele é ruim, o treinador. É porque ele não conseguiu com que a coisa fique mecanizada, né? Exatamente. E é legal até usando eu mesmo como exemplo disso, tipo assim, que nem o Caveira tava aqui, né? E nos meus primeiros jogos, pô, claro, igual a gente falou, o Jimmy sabe muito bem disso, eu nem treinei, na verdade. Comecei a treinar, me machuquei a panturrilha, depois saí do time, tipo, tava fazendo somente tratamento. Eu fiz a parte, porque eu sentia necessidade de melhorar. Eu liguei pro Brunão, pro pessoal da Fisione, falei, cara, eu preciso ir aí. Preciso ir na clínica, eu preciso treinar, eu preciso isso. Os caras me ajudou pra caramba durante a semana, porque foi uma semana que o time todo ficou uma semana fora. Então, assim, tinha os jogadores que não viajaram, mas eram 5, 6 jogadores. Cara, justo naquela semana, uma chuva. E a gente não conseguia treinar. E eu ligava pros caras e falei, mano, tô indo na Fisione. Tô indo aí. Ia fazer esteira, ia fazer bike, ia fazer as coisas. Porque eu falava assim, cara, eu tenho que voltar o mais rápido possível, eu preciso tentar ajudar o mais rápido possível. E eu não tinha treinado nem um dia com o time. Não tinha treinado nada, no coletivo, nada. E 2 dias antes do jogo contra o São Bernardo, onde foi minha estreia. Então o Campaolo, na época, chegou pra mim e falou, cara, você vai jogar, como é que você tá? Eu fui sincero, eu falei, cara, bem, eu não tô. Se eu falar pra você que eu tô bem, eu tô mentindo pro senhor. Eu tô 60%, 70%, porque eu já vinha treinando, vinha trabalhando, vinha dando meu máximo. Falei, não, tá bom, você vai jogar. Você aguenta 90? Eu falei, Já falei logo, falei, não aguento, tem que ser realista, né? Tanto é que quando São Bernardo eu saí, eu acho que 67 por aí, se eu não me engano, mas foi acho que 70 no máximo. E eu saí, tipo, puxando cãibra nas panturrilhas. Eu falei, pô, logo na panturrilha onde eu já tinha tinha me lesionado. E ainda você marcou um cara chatíssimo aquele dia, né? O centroavante dos caras. É o Barcos, né? Se não me engano. Gabriel Barcos. Barcos, E bom jogador. Cara chato, hein, bicho? Jogador, combatedor, Nossa senhora. Então, assim, você tem que ser realista também, né, com as pessoas. E essa entrada do Freire no time, o Campaolo, ele entendeu, né, dentro do processo e deu espaço de trabalho. A gente já tinha também um vínculo construído, né, nesse trabalho. E a gente falava isso, da importância que o Freire tem com a experiência dele, né? Então, não só com o vínculo com a cidade, o amor que ele tem pelo clube, pela família dele, que faz parte de todo esse processo, né, esportivo da cidade, mas a experiência dele iria ajudar muito. Se a gente for estender o nosso cenário naquele momento, a gente precisava, talvez, de algum desse aspecto, dessa experiência, né? Então, foi muito representativo a entrada dele no time e veio através de diálogos como esse. Olha, acho que a gente precisa de um perfil emocional, né, de experiência nesse setor, nesse momento, dentro do time. Então, o Lelê, você falou do Rui Vitória. Dos caras que você trabalhou, qual que mais te impressionou? Cara, vou citar aqui que chama Pedro Emanuel. Pepa? Não, Pedro Emanuel, ele foi um jogador. Eu peguei ele no Chipre, cara. Você acredita? Ele foi jogador a vida toda no Porto, né? Em Portugal. Só que ele não teve sequência dentro do Porto, então ele saiu. Só que eu peguei ele no Chipre, ele me levou pro Chipre. Eu jogava em Portugal e, cara, ele sempre foi auxiliar técnico do Porto, bem dizer, quase a vida toda. E aquelas coisas. E depois que ele começou, hoje ele tá na Arábia, já faz algum tempo já que ele tá na Arábia. E, cara, ele era zagueiro.
Então, assim, ele me levou, não levou só eu, porque quando eu fui pro Chipre, ele sabia que ele tinha possibilidade de poder pegar 7 estrangeiros, né? Que lá pode 7 estrangeiros. Então, ele levou 5 jogadores que atuavam em Portugal. Então, assim, ele falou assim, a prospecção dele ali já era maior. Eu olhava, ele falava, vou levar quem eu conheço. Claro que chegar lá, vai vir outro pessoal que já tem outros contatos também com a diretoria, etc., que consegue também, né, ser contratados. E ele falou, não, mas eu quero 5 que eu sei que eu posso contar. Então, tipo assim, quando eu recebi a ligação dele, o pessoal falava muito dele, porque ele também foi por muitos anos, na época da Champions League, por exemplo, ele era um dos capitães do Porto, aquelas coisas todas, e ele sempre foi uma referência, tipo assim, pra gente, né, que tava ali em Portugal. E, cara, quando ele me ligou, eu falei, pra onde? Eu falei, Chipre. Eu falei, Chipre? Falei, cara, onde que fica isso? Não, vamos, vai ser bom, cara, confia, não sei o que, nós vamos pra Europa League, não sei o que. Eu falei, cara, eu vou dar uma pesquisada aqui, já eu ligo pro senhor de volta, né? E, cara, comecei a pesquisar e tal, aí liguei pro pessoal lá que eu conheci, que era empresário, eu falei, cara, e aí? Opa, vai, cara. Pra onde que era? O Apollon Limassol, no Chipre. Ele falou, pô, mas não é pelo time, não é pelo país, pelo Pedro. Ele falou, vai que depois isso aí vai abrir uma porta tremenda pra você. E eu, caramba, né? Eu falei, cara, aí você tem que pensar também, né? Entendeu? Pô, o cara... Mas era retranqueirinho, estilo Mourinho ou não? Não. Ele me ensinou a dar porrada, a verdade foi essa. Ele me ensinou a dar porrada. Ele falou, cara, você tem que bater. Tipo assim, eu nunca fui de bater. Você pegar meu histórico, tipo, quantas expulsões tem, não sei o que, nunca foi o meu perfil. E ele falava pra mim, porque lá a gente pegava muito africano, muito pessoal ali da Sérvia, ucraniano, então os caras são muito fortes, cara, muito fortes. Ele falava, cara, você não é tão forte. Você tem que saber bater. E ele era menor que eu. E jogou no Porto tudo que tinha pra jogar, campeão de tudo que tinha pra jogar, e jogava. Aí ele falava, você tem que saber bater. Eu sabia bater. Então ele, você tem que ser mais assim, você tem que se impor mais como liderança, tipo, como líder, mas um líder positivo. Líder positivo. Então, em vez de você reclamar com o cara, xingar o cara, fala que ele pode chutar a bola lá na lua. Bate palma pra ele e fala, boa, tenta de novo na próxima. Só que depois você vira e fala, pô, que merda. Mas pra ele, você tem que incentivar. E acho que foi uma situação parecida no último jogo, que o Biazos tentou sair andando com a bola lá pra frente. Eu fiquei reparando na reação, principalmente do Luiz, né? A sua eu não vi tanto. Ele falou assim, pô, não faz isso, mas ele falou, você vai conseguir, tipo, deu um incentivo. Sim, pra ele, né, porque é uma característica, palma, né, do Biazos. Isso foi bem legal, né? Até o Ademir fala muito isso, né? Tipo assim, eu não faço tanto isso, entendeu? Eu até brinco com os caras, quando era mais novo, eu fazia a mesma coisa, eu pegava a bola, saía correndo, saía driblando, não sei o quê. Mas depois eu entendi que a minha função já não é mais essa, de criação, digamos assim. Só que é uma característica muito boa e muito positiva que o Biazos tem. E a gente não pode tirar isso dele, porque é o diferencial dele. Muitas vezes ele tá pressionado, ele consegue tirar um drible ali. E sai bem. Só que assim, é igual o Ademir às vezes fala, tem limite. Você faz 1, 2, faz o passe, acabou. E às vezes ele como a gente fala, a gente se empolga. E vai, ele tenta achar, só que na velocidade do jogo parece, nós, lá de fora principalmente, parece que tudo lá é grande. Mas lá dentro do campo é tudo pequeno, pô. É tudo muito rápido, é uma questão de segundos você tomar a decisão. Então, às vezes ele não deu o passe, tentou driblar, ele errou. Só que lá pra vocês, tipo, parece que tem 10 metros de campo, mas lá tem 2. Sabe assim, você fala, pô, como o cara errou isso? Mas é difícil. E é uma característica que, igual eu falei sempre, é muito positiva, essa característica, desde que seja no momento certo, na hora certa. E pode ver que, às vezes, quando isso acontece, tipo assim, se ele errar muito ali perto da área, é um contra-ataque que a gente leva. E a gente não tá posicionado, porque o nosso lateral subiu, todo mundo quer apoiar esse momento dele, né, de desequilíbrio, quer tirar proveito disso. Então, assim, quando dá certo também, porra, top. Pode ver que a gente espaço, é meio gol. Ele carrega, né? Ele quebra duas linhas, só fica a última linha da defesa dos caras, velho. É incrível. Entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar pelo lado positivo, não pelo lado negativo. E no início, eu mesmo, foi um cara que sempre falei pra ele, mano, tu é zagueiro. Tipo assim, brincando assim, pô, o Lúcio do Oeste Paulista. Mas ele faz bem. A gente nunca vai falar, mano, tipo, acaba, não faz mais isso. Não, é uma característica que ele tem, boa. Explorar a potencialidade, né? Potencial. E a questão de confiança, no jogo sábado, ele tentou 2, ele conseguiu na hora de dar o passe e roubar a bola. No outro lance,
Uma bola que é recuada pra ele, ele dá um passe de goiaba. Ele bateu com a goiaba do pé, deu no pé do cara. Aí, na hora eu olhei a reação dele, ele deu uma baixada na cabeça, ele sentou. Eu falei, puta, matou a confiança do cara nesse finalzinho. Se ele acerta esse passe que ele ia encaixar no contra-ataque com... Quem que tava jogando de pontinha no final? Adailson. O Adailson. Ele ia achar o Adailson sozinho no mano com os caras. E ele errou o passe, aí eu vi e falei, puta, agora acabou a confiança nos últimos 10 minutos, fudeu. O que vai acontecer agora? Sim. Porque o Biaso é um cara importante, já falei isso pra você, né? Pô, vocês dois encaixaram de uma forma assim que melhorou muito a defesa do Grêmio depois que teve esse encaixe. São duas características mais que se complementam, né? Você é um cara mais de liderança, mais de posicionamento, tem mais o atalho e ele mais da força física, da impulsão. Esse encaixe acho que foi muito importante para essa sequência que o Grêmio teve. Eu até acho que na montagem, né? O Dimitri com certeza participou da montagem do time. Como foi acolher esses jogadores que tinham um perfil mais de liderança? Com certeza o time precisaria disso, né? Como foi essa integração e até para potencializar tudo que os jovens poderiam oferecer, né? E a divisão também entrega, né, a possibilidade de receber jogadores um pouquinho mais velhos, né? Como foi quando esses jogadores mais experientes chegaram? Então, é bem interessante porque o trabalho feito pela diretoria na contratação foi muito positivo. Tá? Eles fazem tipo, um levantamento realmente do histórico do atleta, não só o que sites mostram sobre quantos gols fizeram, que clubes passaram, mas qual que é o comportamento desse atleta dentro e fora de campo. E isso é muito positivo. Ele sabe, o grupo que nós temos é um grupo muito unido. Então tem todo um trabalho que a gente consegue sim construir no dia a dia, mas também nós precisamos compreender que a formação do elenco a partir dessa visão facilita muito, porque o clube ele já começa a criar, né? Começa a colocar o quarto ano desse projeto, ele já tem uma identidade, já tem valores que são aceitos aqui e tem situações que a gente não aceita, que a diretoria não vai aceitar. Não é eu que vou mandar embora. Né? Mas a gente entende que aquele tipo de perfil não vai se encaixar dentro do grupo. Então, realmente, isso facilita. E quando a gente fala das lideranças, hoje em dia não tem mais uma só liderança. Entende? Poxa, vou pegar um exemplo de um grande atleta, eu sou fã dele, o Helder. Cara, o Helder, se você... Ele é calado, ele fica na dele, não fala, mas dá oportunidade para ele falar. Cara, a história que aquele cara tem no futebol, a história de superação que ele tem, e o que ele entrega dentro de campo, sacanagem, é incrível. Entendeu? Então é uma liderança, entende? Com a experiência dele, com a qualidade técnica. O povo até assusta quando fala da idade dele. Parece que ele tem a vitalidade que ele tem, né? Então, quando nós temos, por exemplo, quando o professor vai conversar, e aí foi uma sugestão que partiu dessa leitura em relação ao meu trabalho psicológico, nós não temos só o Luiz de capitão. Então, quando vai decidir algo, se reúne Helder, Freire, Luiz, Gabriel Silva, entende? São atletas que... mas o Gabriel não é o titular nesse momento. O Gabriel tem uma liderança dele, desde 2020. Inclusive, em 2020, ele era o nosso capitão. Entende? Então, são atletas que têm esse perfil que nós precisamos valorizar, porque cada um tem um jeito. E essas diferentes formas de liderança se completam e fazem com que a gente tenha essa oportunidade de desenvolver, né? Tanto que se a gente for pensar não só exemplos como da seleção brasileira, mas em outros clubes não tem mais um capitão, né? Então não tem mais, não existe mais isso, somente um capitão. Não. Que às vezes tem a questão do rodízio de capitães. Rodízio de capitães. E o Lele jogou em Portugal lá, isso aí normal. Seu capitão é uma instituição, um grupo de capitães, né? Da polêmica, se você mexer um capitão um dia, o bicho pega lá. Não só lá no Japão também. Assim, na faixa de capitão tem muito peso, sim, né? No começo da temporada já se define, né? Acho que principalmente em Portugal mesmo, os jogadores, digamos, mais velhos de casa, que já entendem, entra nisso que o Jimmy tá falando, entendem o que o clube quer, né? Então, tipo assim, já tem o cara já tá preparado para seguir o que o clube precisa, né, de um capitão, que vai seguir junto na mesma linha. É um cara que não vai andar fora da curva, né, como a gente fala. Então, assim, vai brigar pelos interesses
claro, do clube, vai brigar, óbvio, pelos jogadores quando for preciso, mas assim, que vai conseguir fazer esse balanço, né? Então, assim, o cara tem que entender onde ele está indo. É bem interessante, porque se a gente for parar para analisar, isso também pede a resiliência e humildade. Exato. Entende? Porque se a gente for pensar que a história que o Luiz Giovanni, que é um dos nossos líderes também, né, Freire tem dentro, e às vezes ele vai ter que ouvir a ideia de um jovem que também tem uma liderança ali dentro. E ele tem que entender a ideia desse jovem, compreender o que está ali sendo posto, quem sabe talvez é a melhor alternativa para aquele momento, para aquela decisão. Seja um pequeno detalhe de qual roupa que a gente vai utilizar, ou qual é a forma, quando a gente vai realmente treinar, pode ter uma folga, não pode. Todos esses detalhes são tudo bem construído dentro desse mecanismo todo. Contexto geral, né? Nesse contexto geral. Muita coisa, muito detalhe que a gente precisa, sim, da visão desses líderes. Né? Ô Jimmy, como que você lidou com o momento do Chula aqui? Que era uma coisa que chegou a beirar o nojento, na minha opinião. As oportunidades que eu tive de comentar na TV da Federação, eu sempre falei isso. Cara, isso aí, o que acontece aqui em Prudente, às vezes é sacanagem com o cara. E aí todo mundo falava... Fala por parte da torcida. Da torcida. Aí toda parte da imprensa também, que pegava no pé do cara de forma desnecessária. E eu sempre comentei isso, falava, cara, não é característica do time. Pode ser o Haaland centroavante lá, não vai. O time joga pro cara fazer o facão, o cara faz... Eu falava que ele lembra muito o Ítalo, do Bragantino. Que era o cara que saía, trombava com o zagueiro, dava 2 limpadas ali, ninguém nem percebia que o cara relou na bola. Ele só saía, carimbava, os caras no facão, vral, atrás. E é isso, e os que pegaram no pé, virou chacota. Como que você lidou com isso, com o cara no dia a dia? Porque querendo ou não, chega nele, né? Então, é bem interessante sua pergunta, porque assim, como a gente tem essa visão institucional, né? É por isso que eu faço parte também do lado humano. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Chula, passar com ele sobre esse momento e ele crescer junto nesse momento de dificuldade, né? Até que quando ele saiu, ele agradeceu perante ao grupo o trabalho, e ele entendeu a função do psicólogo passando por essa situação de dificuldade, que ele não tinha a noção da importância de um trabalho como esse, independente se passasse por uma situação de dificuldade, como já passou em outros clubes, né? Então, realmente, a gente trabalha muito com acolhimento e entendimento do projeto que esse atleta tem. Ele precisa trabalhar, como o Freire falou, ele vai trabalhar, às vezes, 2 horas, 1 hora, e ele precisa estar bem para trabalhar. Então, a gente acolhi ele, orientei ele, abri a possibilidade para que ele pudesse desenvolver essa ideia de resiliência sobre esse momento e o que ele poderia tirar de crescimento sobre isso, né? Realmente ser resiliente, o atleta precisa ser. Agora, é complicado o cara chegar em casa e a filha dele falar que estão falando mal dele, do pai dela, né? Então, o que realmente aconteceu, e por isso que o torcedor ele tem que entender a responsabilidade que ele tem, além da importância, no sentido de estar lá nos apoiando. Ele acabou de falar, um apoio, cara. Um apoio muda totalmente, e aí a ciência tá para provar, muda totalmente as reações desse atleta dentro de campo. Se você quer que ele coloque em prática o que ele trabalhou mais de 14 horas na semana, intensamente nos treinos, tá? Intensamente, tá? Fora os outros treinos que o atleta passa, cara, apoia, que ele vai ter acesso a essas informações. E até acho que o Fessan teve um jogo que, eu não sei se isso foi feeling dele ali, ou se foi uma coisa conversada com vocês, ele chama o Chula, o time ganhando, e a torcida meio que dá uma zoada, dá uma brincada, ele cancela a substituição, ele troca a substituição. Não foi isso que aconteceu uma vez? Ele voltou, botou o Chula depois, quando ninguém mais lembrava que ele ia jogar. E ele até entrou, achou uma bola no finalzinho e tal, quase fez um gol, que foi a finalização na trave. E aquele dia eu olhei lá de cima e falei, cara, eu acho que o Fessan sentiu que não era o momento de pôr ele por causa do mental, né? Pô, chamou ele, tava todo mundo Chula, e não era eu senti ali que não era um apoio, era meio que tirando um sarro com o cara. E aí, na hora que ele entrou, esperou esse momento, ele entrou bem. Isso foi trabalhado, foi conversado, foi feeling do Fessan ali na hora de olhar e falar, peraí que
Acho que não é agora a hora. É importante a gente dizer que, assim, quando as substituições ou todos os movimentos são todos trabalhados antes, né? Sim. Então, quando acontece uma situação como essa, realmente o Ademir, ele tem, em 2000, ele já, na formação dele em educação física, ele trabalhou a tese dele lá da graduação relacionada à parte emocional no desenvolvimento esportivo. Então, ele já sempre teve esse olhar. Eu não duvido que ele tenha tido esse tipo de situação. Teve momentos, por exemplo, e eu tomo muito cuidado para poder fazer esse tipo de intervenção, que eu via a importância de eu estar trabalhando em determinado momento com o Chula, por exemplo, ao invés do Chula estar num reduzido, que também estaria trabalhando. E o Ademir acolher essa solicitação minha, em respeito que ele tem em consideração a essa parte emocional, essa parte psicológica, a valorização que ele dá a esse tipo de trabalho. Então, eu não duvido que ele tenha tido isso aí. Aconteceu isso realmente, né? Mas também pode ter sido a uma visão em relação ao momento tático do jogo, o que poderia ter passado. Teve um momento que você percebe que às vezes ele até sai do banco, vai lá, conversa com o atleta, ele volta. Então ele tem realmente esse perfil e eu não tenho dúvida do quanto ele considera essa situação. E sobre o momento do Chula para fechar nesse tema, cara, é uma pessoa incrível. Quem tivesse era o cara que você vendo de fora, o gol era ele o que mais comemorava, era o que chamava os caras para abraçar, para correr pro banco. Tem aquele jogo em Porto Feliz que ele faz o gol no rebote do pênalti. É ele que corre para brincar e tal. E eu achei uma coisa, lá na FUT a gente fez uma edição para um dos patrocinadores lá e tal, e eu procurei o vídeo. E eu vi aquele vídeo inteiro. E eu achei muito interessante a forma que ele tratou a Júlia no dia. Na hora do gol, você tá na emoção. Ele, Júlia, por favor, me dá o celular. Eu falei, pô, o cara lembrou de falar, por favor, lembrou o nome da assessora. Eu falei, pô, que fantástico isso aí, né, cara? Uma história linda de vida, de superação, como 99% dos atletas, entende? Uma pessoa assim com respeito, ele teve uma consideração pelo clube. Em nenhum momento, tá? Mesmo quando chamavam ele de maneira de deboche ou qualquer coisa assim do tipo relacionado a ele, em nenhum momento ele desrespeitou, entende? E ele entendeu que talvez era melhor, ao invés dele ficar aqui no clube, talvez recebendo salário, fazendo baderna ou qualquer coisa assim do tipo, que era melhor ele dar um passo, né, na carreira dele, voltar para uma outra situação, do que muitos poderiam ouvir, não estou jogando mesmo, não estou aqui, poderia estar recebendo. Então ele, do início ao fim, aí eu vou usar a frase que você usou do Racionais, né? Tem momentos, saber chegar e saber sair. Eu acho que resume o ser humano, ainda mais em um momento tão difícil como ele passou aqui, né? Então, a gente tem que entender que nós temos um peso muito grande. Eu entendo a torcida, também sou torcedor, e em muitos momentos a gente, pela cultura da massa, por aquele momento, por se ver envolvido por toda aquela situação, a gente não tem ideia do quanto a gente pode fazer um cara desse descansar e voltar feliz para casa, ou, na verdade, acabar com uma noite dele, ele não dormir, não aproveitar os filhos, não aproveitar a esposa, e a esposa sofrer com isso, pai e mãe sofrer com isso. Esses caras, a gente tem que valorizar muito, cara. Não é fácil. O nosso trabalho, às vezes, quando a gente erra, né? A gente comentou esses dias, ninguém sabe. Ou quando sabe, agora, esses caras, eles estão expostos a todo momento. Tinha um treinador que falava, né? Ali dentro não tem moita, não tem muro, não tem nenhuma árvore pra você se esconder atrás. Cara, tá aparecendo. Você errou, tá aparecendo. Não tem pra onde ir. É incrível. E a rede social não perdoa, né? Não, de jeito nenhum. A gente teve até recente, né? Os casos, por exemplo, do William, do Cássio, né? Que mas aquilo lá né? De uma forma... claro que isso é uma proporção muito maior, eu né? falo, os caras, William Poqueiro, cara, eu vou ter um filho. Se o cara me passa o endereço da escola do meu filho, no outro dia eu já nem vou treinar. Pô, entro dentro do carro, gente, tô indo pra Londres, tchau. Rescinde, quanto que tem que pagar aí pra eu rescindir? Tchau. Pô, como o cara vai trabalhar? Eu queria que essas pessoas que fazem esse tipo de coisa acordasse e fosse lá no trabalho dele, tivesse gente falando assim, ó, sua esposa tá lá no tal endereço, sua filha estuda em tal escola, pra ver o que o cara ia falar. Só isso. Clube também, não, quando aconteceu isso, né? Não, é incrível, porque assim, então a gente, cada história, cada situação que a gente vê eles passando, que é por isso que eu falo que é interessante a gente estar no futebol como missão, né? Porque
Nosso papel é fazer com que eles desenvolvam, né, a resiliência de enfrentar e crescer com isso em situações tão adversas como o que o próprio Chula passou aqui. Ô, Lelê, contar um pouco da sua carreira, cara, porque tem muita gente que não sabe também. Você saiu daqui, foi pra... Cascavel primeiro, né? Cascavel. União São João de Araras, Paulista de Jundiaí, depois Paraná Clube, depois Esporte Clube Recife, depois Botafogo de Ribeirão Preto, e aí eu fui para Portugal, né? Aí depois Vitória de Guimarães. Você sai do Botafogo e vai pro Vitória de Guimarães já. Vitória de Guimarães. E aí lá foi talvez a sua melhor fase. Cara, eu acredito que sim, por conta do momento, né? Eu era jovem, tinha 21 anos, 20 para 21 anos, aí tipo, fui comprado de um clube de Portugal, de um dos melhores clubes do país, né? Tirando os grandes, é o Braga e Vitória de Guimarães. Então, assim, pô, foi uma expectativa muito grande, né? Então, a gente trabalhava no Brasil, tipo assim, antigamente a gente falava, pô, quero ir para a Europa, porque antigamente não tinha esses patamar que tem hoje no Brasil, né? Esse dinheiro que o pessoal tá pagando, salários, etc. Só que também quando o jogador vai para fora, ele não pensa somente no dinheiro, ele pensa na projeção de carreira. Então, assim, você estando no exterior vai te abrir muitas portas, né? Europa League, Champions League, isso que eu ia falar, seleção brasileira do jogo também, né? Exatamente. Outro jogo. Então, tipo assim, naquele momento, tipo assim, até sonhava, tipo assim, com a seleção brasileira, por que não? Tinha 21 anos, pô. Então, pô, 21 anos, com 21 anos eu já joguei Europa League. Você fala, caramba, tipo, pô, é agora, né? Então você fica pensando. E aí, às vezes, as coisas, como aconteceu comigo, às vezes também, nos 2 primeiros anos que eu tive, deu super certo. Aí no terceiro ano, uma mudança de treinador, e vai indo e tal. Cara, depois você começa a entender o futebol, né? É isso que eu falo, não é só o momento, não é só a hora, a emoção. Você também tem que ver a razão, né? Naquele determinado momento, o treinador não gostava do meu estilo de jogo. Ok, beleza. Depois fui pro Nacional da Ilha da Madeira, que também é Portugal. E aí foi quando teve a chance de eu ir pro Chipre, né? Quando eu fui pro Chipre, desculpa, errei. Fui pro Cazaquistão primeiro. Que doideira que é esse Cazaquistão? Não, é loucura. Aí assim, aí entra tipo assim o lado emocional, né? Porque assim, naquela altura eu tava com 24 anos. E aí assim, cara, a proposta que eu tive era irrecusável. E naquela altura eu já vinha tipo mais do que um ano e meio, na verdade, quase que não jogando tanto com frequência. E aí veio uma proposta que era quase o triplo do que eu ganhava. Cazaquistão. Falei, cara, Cazaquistão. Mas falei assim, quer saber? É o triplo, vou embora. Tô nem aí. Vou embora. Tem boleto, né? Não tem. Aí nunca faltou. E fui, cara. Foi uma experiência, tipo assim, muito boa também. Né? O nome é mais difícil de assimilar, exatamente, do que o país. Propriamente o país. Porque assim, a gente tem uma comodidade fora do Brasil muito grande. É o que eu costumo dizer. Tipo assim, hoje aqui no Brasil, eu estando aqui, cara, eu não paro. Lá fora, tipo assim, você tem uma comodidade. Você liga pro diretor, pô, tô precisando disso, disso e disso. Os caras faz tudo pra você. Você chega lá, por exemplo, assina alguma coisinha que tem que assinar e vai embora. Aqui não, você tem que ir, você tem que pegar a senha, você tem que ficar na fila e esperar. E é você que tem que fazer. Tipo, lá não, lá é falar russo. Como é que você vai falar russo? Não tinha como, entendeu? Então você usava disso da maneira, tipo assim, positiva pro seu lado, né? Então, e ao mesmo tempo ia crescendo mentalmente também, né? Que vai agregando experiência. Você sai de um país. Eu, na época que eu fui para lá, não falava inglês, muito menos russo. Então, assim, eu até lembro que na hora que eu peguei o avião, primeira coisa, antes de pegar o avião, eu comprei um dicionário, pô. Não era pro russo, era pro inglês. Falei, cara, eu tenho que saber alguma coisa, tem que chegar lá falando alguma coisa, porque eu não sabia nada, zero. Aí cheguei lá, pô, muito top, tipo, hoje eu falo bem inglês, consigo ler, tipo assim, nunca estudei, nunca fiz um curso, né, falando, mas sempre com aplicativo, com livro, dicionário, essas coisas. Hoje eu, mesmo no Japão, eu tratava, era tudo em inglês com o meu empresário, e contratos, tudo em inglês, ele me mandava, eu lia, tudo sozinho, assim, aprendi sozinho, mas graças a Deus deu certo. E os africanos, na época, me ajudaram muito, o nosso time tinha 3 africanos, me ajudaram muito, bem dizer, me ensinaram, né, a falar inglês, eu falava errado, eles no Cazaquistão, isso aí. Isso, no Cazaquistão. E aí depois retornei a Portugal, né, eu fui 1 ano emprestado só pro Cazaquistão. Aí retornei a Portugal, terminei a temporada, e aí foi quando surgiu o convite do
do Pedro Emanuel para ir pro Chipre, no Apollon. Aí foi a mesma coisa. Falei, caramba, Apollon, tal. Só que também, além do treinador, que já era uma referência no país, etc., também veio a questão financeira, que também era mais do que em Portugal. Então, assim, naquele momento, com 25 para 26 anos, talvez eu já entendi, né? Isso é o mais difícil, que vem a parte frustrante, né? Da carreira de um jogador. Naquele momento eu entendi que talvez a seleção brasileira para mim já não ia dar mais. Então, tipo assim, se eu poderia ganhar mais em outro país, eu falei, caramba. Aí a minha mulher também já engravidou. Eu falei, caramba, agora eu vou ter uma família. Eu já era uma família, mas era doido. Agora vai ser. Já deixa de ser um pouco de sonho para ser, sua profissão, né? Necessidade. Seu trabalho. Necessidade. E aí foi quando isso aconteceu. Quando eu conversei com ela, ela falou, ó, nós precisamos fazer nosso pezinho de meia, né? Como a gente fala. A gente precisa fazer o pezinho de meia. E se você, que o principal no caso sou eu, se eu entendi dessa maneira, naquele momento, ela falou, vambora. Se você pensa assim, vambora, tô contigo. E o Chipre, você curtiu muito a praia lá? Muito. Isso que eu falei, é bonito pra caramba, né? Pra quem não sabe, né? Tipo, é uma ilha que era da Grécia, metade era da Grécia e metade é da Turquia. Ainda continua sendo metade da Turquia. Só que aí o Chipre virou um país independente, há poucos anos atrás. Virou o Chipre, mas é uma Grécia, é igualzinho, aquelas coisas paradisíacas. Piada. Ó, todo dia. Todo dia na praia. Acabava o treino, nós ia pra praia. Mas de maneira positiva. Porque no inverno a água era fria, era quiroterapia. Pra gente, né, bater o gelinho nas pernas, tal. E tipo, não era aquele frio que você não aguentava ficar na praia. Você ficava de camiseta, short, tirava tipo uma onda assim, ainda ia lá, molhava as pernas, tal, relaxava um pouquinho, tomava uma coquinha ali e tal, bora pra casa à noite. Bora. Aí depois do Chipre, aí retornei a Portugal. Aí foi um momento até difícil, mas que aí eu olhei pra minha esposa e falei assim, cara, Deus não dorme. Por quê? Porque eu tinha possibilidade de continuar no Apollon Limassol. E é uma história até engraçada. Por quê? O nosso presidente, quando a gente recebe um pré-contrato, né, um contrato, vem assinado pelo presidente. Nós fomos campeão da Copa do Chipre, classificado para a Liga Europa do próximo ano, e o presidente falou assim para mim, cara, com o seu empresário eu não trabalho mais. E eu quero que você fique no clube. Só que eu falei, pô, mas quem me trouxe foi esse empresário, então vai ficar chato eu não ficar aqui sem esse empresário, como eu vou fazer? Tipo assim, eu sempre fui muito certo, muito correto com as coisas. Tipo assim, por exemplo, se eu fiz um negócio com você, vou te pagar, ponto. Então assim, o cara me colocou lá dentro. Entendeu? Só que aí eu não sei o que aconteceu, que o presidente veio para mim, particularmente, ó, isso foi no título, na comemoração do título da Copa do Chipre. Que momento. Exatamente. Bomba. Então, assim, eu acho que eles estavam tentando já negociar antes, não estava dando certo. Só que eu não estava sabendo de nada. E para mim, o que o presidente falava, ó, próximo ano tá ok, próximo ano tá ok. E eu, beleza, treinador, não, conto com você, aquela coisa. Então eu tô bem. Aí tô aqui já de férias, tal. Aí o presidente me liga. Ele falou, ó, não vai dar mais para você continuar por causa do seu empresário, isso. Aí eu olhei para minha esposa, falei, e aí? Ela falou, você decide, a carreira é sua, você tem um empresário. Só que eu não tinha nada assinado, contrato, nada. Então você liga primeiro, você acerta com o seu empresário e vamos voltar para o Chipre. Porque a gente vivia bem, nosso filho tinha 1 ano, o salário era bom, né? A gente ia jogar Europa League, pô, tudo propício, por quê? Pra você continuar ali vários anos. Tanto é que quem joga no Chipre, até é engraçado falar, continua lá vários anos, faz carreira lá. Porque você não ganha mal, você ganha bem, a vida boa. E ao contrário da Grécia, que você vai falar grego, lá você fala inglês. Então a primeira língua no país é o inglês, depois é o grego. Os próprios chiprianos, eles falam entre eles grego quando não quer que você entenda. Entendeu? Quando o estrangeiro não quer, eles não querem que o estrangeiro entenda, eles falam grego. Agora, mas no dia a dia normal, escola, tudo, a primeira língua é inglês. Então, pô, a gente tava bem pra caramba, digamos assim. Né? Aí o presidente me manda, o diretor me manda um contrato sem assinatura do presidente. Aí eu falei, pô, e aí? Aí a gente ia pra pré-temporada, já ia apresentar direto na pré-temporada. Aí eu assinei o pré-contrato e na hora de enviar eu não enviei, cara. Porque eu fiquei com medo. Foi a primeira vez na minha vida que eu falei assim, cara, eu fiquei com medo. Que muitas vezes a gente faz. Eu falei, cara, isso não tá certo. Me manda o contrato com a assinatura do presidente. Aí o diretor, cara, o presidente tá na Disney. Como é que eu vou arrancar uma assinatura do presidente que ele tá na Disney com a família em Orlando? Eu falei, cara, se vira. Eu quero voltar. O treinador me ligando. Cara, assina isso aí, vamos, pô. Faltou uma semana pra gente apresentar. Eu falei, cara, não vou assinar.
Assim, é a minha segurança. Vai que eu vou pra pré... Ele falou assim, só a gente vai assinar o contrato de todo mundo na pré-temporada. Aí eu falei, caramba, vai que eu vou na pré-temporada, acontece alguma coisa, que isso acontece no futebol muito, uma fratura, uma lesão, um ligamento, alguma coisa, e eu sem um contrato assinado, qual é a segurança que eu tinha na altura? Nenhuma. Falei, cara, não vou. E eu já tinha uma proposta do Chaves, de Portugal, do Esportivo de Chaves, que era um time que tinha acabado de subir da segunda a primeira, não pagava nem a metade do que eu poderia ganhar no Chipre. E aí, cara, sei que daqui a pouco o treinador me liga depois de 2 dias, eu segurando aquele contrato e não mandava, mas aquilo não valia nada, porque não tinha assinatura do presidente, então era irrelevante no momento. Aí, pô, treinador, ó, você não quis, tô levando outro zagueiro. Te agradeço, tenho maior consideração, respeito, entendo o seu lado como jogador, foi a sua segurança, foi assim que você optou, mas eu também tenho que te informar que eu vou levar outro zagueiro, outro brasileiro no seu lugar. Aí eu, puta, caramba, eu chorava. Nossa, eu chorava. Falei, caramba, a única proposta que eu tenho agora é para receber menos da metade do que eu poderia ganhar. Tipo assim, naquela altura, assim, meu filho com 1 ano de idade. Aí já vem a questão financeira no meio, né? E aí só tinha proposta oficial. Tipo assim, ligava 5 empresários. Ah, vou te colocar não sei aonde, vou te colocar. Mas oficial não tem, né? E a temporada já ia começar na Europa no meio do ano. Aí eu falei, quer saber? Vou ir pro Chaves. Vou ir pro Chaves. Todo mundo que eu falava do Chaves, os caras falavam, vai. Porque o dono do time é o presidente do time. É a mesma coisa que o André. Então, assim, cara, não vai. Se o cara falar que é assim, é assim, é ele que tá te dando as caras, ele tá sendo verdadeiro com você. Não vai um terceiro lá falar, daqui a pouco vai outro. O que é. Cara, o dia que eu cheguei nesse Chaves, parecia que eu era filho do cara. Tipo assim, ó, vamos jantar, vamos não sei o quê, vamos. Aí trouxe o primeiro capitão na época, sentamos no restaurante conversando, quais são as suas expectativas? Expectativa nossa do clube, vou ser realista, é se manter na primeira divisão, top, time top. Foi buscar jogadores em vários times bons e grandes dentro mesmo de Portugal, que não eram aproveitados como titulares, mas que sempre entravam, né, nos jogos. Um exemplo desse é o Bataglia, que está agora no Atlético Mineiro, volante. A gente jogou junto lá. E aí, pô, eu sei que deu primeiros 6 meses, a gente em 6º lugar no campeonato, quartas de final da Copa lá em Portugal, da taça, né, na verdade, de Portugal. Sei que chegou o final do ano, todo mundo vendido. Na janela de inverno. De inverno. Cara, foi uma coisa de louco, assim, de louco. Eu, com 27 anos na altura, já a expectativa, igual eu falei, você vai priorizando algumas coisas, e aí, cara, do nada, Japão. Falei, tipo assim, falei, tá doido, tipo. E é uma coisa assim, que se, tipo, no momento se eu tivesse ido pro Chipre, nunca poderia acontecer isso, mas aconteceu em 4 meses. Então, tipo assim, foi. Depois que eu fui pro Japão, aí, tipo, aí mudou completamente as coisas. Né? É um país massa muito demais. Diferente, muito diferente, cara. Cultura, eu brinco até bastante com o Kate, assim, mas o Kate já consegue entender porque os pai dele, avô e etc. já convive, né? Mas é muito diferente, cara. A gente tem que respeitar por conta do respeito que eles passam pra gente e a gente tem que entender a cultura deles. Eles são realmente muito fechados, muito calados. Só que é uma coisa assim, que funciona, tudo é certo. Entendeu? Não tem coisa errada. Tipo, o pobre e o rico é tratado no mesmo lugar. Então isso é bom pra caramba. O Ramazotti veio aqui e falou que foi o melhor lugar que ele morou. Sim, você tem todo o conforto, o respaldo, né, do Japão. Você chega lá, você tem que tirar, na verdade, sua carta, né? Só que aí você tem que tirar a carta, que é do lado ao contrário. Teve problema ou não? Não, eu não tive, porque ainda bem, porque muita gente lá reprova, vixe, direto. Minha esposa mesmo fez, acho que 3 ou 4 provas. Porque no Chipre já é o contrário, porque os carros que vão já é mão inglesa, né? Já mão inglesa, exatamente. E aí, chegando lá, vem tudo na Você ficou quanto tempo no Japão? 6 anos. Foi o país que você mais morou? Mais tempo morou? 6 anos, completos, foi. Depois disso foi Portugal. Quase, deu 5 anos. Portugal completo, né? Entre chegar, sair, voltar, sair, voltar. Quase 6 anos também em Portugal. E aí voltou a possibilidade de vir pra cá, igual você falou, né? Sim. Assim, eu já estava determinado a voltar, né? Eu não iria mais voltar pro Japão. Né? Eu enfrentei vários problemas. Agora vai quase, né? Na verdade, 1 ano e 8 meses por aí com minha esposa. E a gente realmente, o ano passado,
era uma proposta que eu tinha, que eu não poderia, tipo assim, recusar, e ao mesmo tempo eu tinha proposta de poder voltar a Portugal, voltar para o Brasil, que as pessoas estavam me ajudando, que foi um problema sério, né, que eu tive com a minha esposa. E aí, eu falava, cara, se eu jogar nesses países, eu tenho que jogar 5 anos para ganhar o que eu vou ganhar em 1 ano no Japão. E a gente, tipo, em conjunto, falou assim, família, falou assim, ó, é a mesma coisa você jogar 1 ano ou 5. Então eu podia parar, por exemplo, com 38 anos, ou eu podia parar com 33 anos. Então vamos ficar aqui. Mais 1 ano. Mais 1 ano, fechou? Fechou. Bora. Mais 1 ano. Então, assim, a gente já estava meio que determinado e saturado por tudo aquilo que eu passei. Né? Não só eu, mas ela, meus filhos, ela. E aí a gente já estava, tipo assim, no limite, digamos assim, né? De ficar longe da família. Né? No limite. Foi quando você volta pra cá agora? Foi quando eu voltei. Você teve chance de voltar pro Brasil durante esse período de carreira? Tive chance de voltar para Londrina. Tive chance de... Quase deu certo também no Operário de Ponta Grossa, né? Série B. Nossa, isso mais recente? Isso. Foi quando aconteceu o problema com a minha esposa. Né? E aí o pessoal, os empresários assim que eu conheço, não trabalho, tipo, diretamente com eles, mas tentaram me ajudar de qualquer maneira. Foi um problema grave com a minha esposa, né? Foi um AVC. Então, ela ficou 1 mês na UTI. E eu cuidando dos moleques. Seguindo a vida do jeito que dava, né? No momento, a verdade é essa. E aí todo mundo tentando, tipo assim, me ajudar, né? Positivamente. Até porque, tipo assim, depois disso, ninguém sabe o que vai acontecer com a pessoa. Mas hoje, cara, milagre. Você teve a oportunidade de voltar pra cá e, recentemente, né? Conseguiu fazer aquele gol aqui, né, com o Grêmio, né? Como que foi o que passou na sua cabeça ali na hora que você conseguiu fazer aquele realmente um filme. A gente fala assim, às vezes as pessoas falam assim, fala que é mas realmente é um filme. Porque, tipo assim, eu já joguei aqui em Prudente uma vez com o Botafogo, né, de Ribeirão Preto, contra, né, o time da minha cidade. Mas eu nunca tive a expectativa e o feedback que eu tô tendo agora, principalmente dos meus amigos e da minha família. Eu brinco com os caras, tipo assim, todo jogo é 40, 50 pessoas que vai no estádio que realmente são meus amigos e minha família. Então, tipo assim, realmente, aqueles amigos que você sabe que são amigos e que tem amigos que estão lá todo jogo. Uma oportunidade de você viver uma primeira experiência. Exatamente, não iam antes. Não porque não gostava do futebol, gostava, acompanhava, mas é igual o Jimmy falou antes. Tipo assim, era um segundo clube. Então, às vezes, assim, pra assistir na televisão o seu principal time ou ir no estádio. A pessoa assistia na televisão o jogo, tava ali, tranquilo, não gastava dinheiro, ou então usava o dinheiro para comprar alguma coisa para assistir o jogo. E hoje não. Hoje vai no estádio e ainda leva a família. Entendeu? Então, cara, isso é fantástico. De olhar de maneira positiva, ver que as pessoas, tipo assim, não gostam só de você por interesse, porque você foi um jogador, aquelas coisas todas. Não, porque gostam de você. Realmente gostam de você e vão te acompanhar, entendeu? E agora tem a oportunidade de, né, conseguir o acesso para Série A3, né? Você já... Série A2, pô. Série A2, perdão. Rapaz. Quase que eu voltei pros 23 anos. E já tá passando na cabeça de vocês, né? O que representa toda essa oportunidade e como conseguir também dosar isso, né, Jim? Porque precisa ter a cabeça no lugar para que o jogo aconteça bem e o resultado esperado venha, né? É muito importante a gente entender que existe uma estratégia. O jogo ele é feito de mínimos detalhes. Então, quando a gente fala da parte emocional, de poder replicar tudo aquilo que é trabalhado, porque trabalha muito. Todo mundo pensa, poxa, um jogador tá tranquilo, nossa, não, trabalha muito, e se não tá ali fazendo algum tipo de trabalho, está descansando para o trabalho. Então, eles vivem... Até o descanso é pensado para o trabalho. Para o trabalho, né? Você vê lá no quadro de atividade deles, não tá, não, é descanso, tudo isso em volta de um processo de recuperação para que eles possam estar bem para o treino. Então, estar conectado com a estratégia, independente, né, do que aconteça nos mínimos detalhes e variáveis que a gente às vezes não consegue controlar, arbitragem, algum problema, alguma situação, algum revés, a gente precisa estar preparado emocionalmente para poder lidar com tudo isso e poder encarar o que realmente o jogo nos oferta, né? Então, a conexão com aqui e agora, o trabalho feito com o professor da parte tática, a parte física, na parte técnica, e tudo isso realmente vai culminar, com certeza, né, a busca
a gente vai fazer tudo que está ao nosso alcance para alcançar esse objetivo, que, como o Pedro disse, é os 2 jogos mais importantes da história do Grêmio Prudente. Isso aí. E Agora chegou o chegou dia o de momento. H. Chegou o momento. Vamos em linha reta? Isso. Você faz pro Jimmy ou eu faço pro Lelê? Vamos contextualizar. A cara do Freire foi... Então, toda vez a gente encerra o programa com uma pergunta que eu tiro em homenagem ao Bujanra. Não sei se vocês conhecem, que era um entrevistador que tinha na TV Cultura. Ele fazia um programa que chamava Provocações. E ele sempre encerrava o programa com uma pergunta, e agora eu faço para Leandro Freire essa pergunta. Peraí, um copo d'água primeiro, peraí. Leandro Freire, Bora. O que é a vida? Oportunidade. Um dia após o outro, você vai conhecer coisa nova. Você vai saber que você já passou. Você vai em prol de uma conquista no dia seguinte. Você tem que pensar positivo sempre. Estar preparado, né, principalmente para as coisas negativas. Porque você vai em busca das coisas positivas. Então, se elas vier, quer dizer que você está no caminho certo. Então, é uma oportunidade. Dimitri Cunha, o que é a vida? Cara, eu acho que é o amor ao próximo, sabe? O amor à sua família, o amor a aquilo que você faz, né? O amor à oportunidade de você realmente estar fazendo aquilo que você, né, desculpa a redundância, ama fazer com as pessoas que você realmente tem esse vínculo afetivo por perto. Eu falo isso ressaltando bastante o futebol. A gente que trabalha com futebol, se não é a nossa família, se não é as pessoas que estão ao nosso redor, e a oportunidade de dedicar amor naquilo que a gente faz e mudar a vida de outras pessoas que estão próximas da gente, eu acho que não é nada, perde o sentido. Então, somente agradecer também a oportunidade, né, de receber vocês. Calhou, né, a gente estar às vésperas aí desses jogos tão importantes, né, de semifinais aí da Série A3. Agora eu falei certo, hein? Isso. Era para ter acontecido antes, né, esse encontro, mas por questão de agenda, né, acabou não dando certo. Mas é só agradecer mesmo vocês separarem um tempinho dentro dessa semana, né, tão importante, de muita pressão, de muito trabalho, para estarem aqui com a gente, dividindo, né, um pouquinho do que é ser um jogador de futebol, ser um psicólogo do esporte, né, e ser um representante da nossa cidade, né, levando aí o nome de Prudente pelo estado, pelo Brasil afora, né, Pedrão? É isso, agradecer também ao pessoal, aos nossos patrocinadores, ao Tracel, à agência Kender, a todo mundo que está nos acompanhando, e é sempre uma honra ter vocês aqui, ter todos os nossos convidados. Eu brinco que o Prudencast, a mesa do Prudencast é o parque do povo dentro de um estúdio, né? O espaço democrático que a gente vai falar de futebol, de política, de música, de turismo, do que for, para enaltecer a nossa cidade. Eu acho que o trabalho que vocês fazem no Grêmio Prudente também é um pouco disso, pouco não muito disso, de enaltecer o nome de Prudente, e é o que a gente quer ver Prudente longe, Prudente grande, Prudente forte, e não só na política, na economia, no dia a dia, mas também no esporte. É importante ter vocês. Brigadão ao Lelê, o menino do Vale Verde, e ao Dimitri pela participação aí. Muito obrigado. Ó, deixa a rede social de vocês também, para quem quiser acompanhar. E uma mensagem também, né, sim, para toda a torcida. Pro pessoal, pra gente ir soltando. Uma convocação também para todo mundo estar no Prudentão também no sábado, né, às 4 horas da tarde, para incentivar e empurrar o time. A rede social, né, no Instagram, @Dimitri Cunha mesmo. E também no YouTube, eu tenho bastante conteúdo lá, eu compartilho bastante conteúdo, né? Eu até quando ligo a gente, é ruim, a gente liga uma câmera, né? Fala, poxa, é frio, né? Mas se a gente atingir uma pessoa, né, com alguma mensagem, com alguma coisa que a gente estuda e trabalha, é bem representativo, né? Então, @Dimitri Cunha. E para o torcedor prudentino, a oportunidade de viver esse momento junto com a gente, né? É muito representativo o que a gente está vivendo agora, né? E estar lá presente, nos empurrando, incentivando, estar junto, né?
nos 90 minutos, depois reclama, né? Mas os 90 minutos junto com a gente ali é muito representativo para esses rapazes. Estarem dentro de campo, representando a nossa cidade. A gente carrega o nome de Prudente junto com a gente. Então, estejam com a gente, vivam esse momento que é único, é histórico, há anos, né, acho que a gente não tem a oportunidade de viver momentos tão representativos que vão ser lembrados, né, para a eternidade da nossa cidade, né, do esporte. Não, é isso. Fala bonito pra caralho. Essa até psicóloga. Não, a rede social é Leandro Freire, né, 33, né, que é referente ao número, né, da camiseta que eu uso. E, cara, primeiro, prazer, né, estar aqui com vocês, né, e eu sempre, quando eu assisto podcast, é legal do podcast é isso, né, a gente é aberto, vocês falam, né, qualquer assunto, e é legal. E hoje, estando aqui, tipo, por exemplo, um atleta profissional, um psicólogo, vai abranger ainda mais, né, tanto a área profissional minha, do atleta, e a gente está passando experiência pro pessoal, né, isso é legal, porque a gente não tá aqui, não foi perguntas antes, você não mandou nenhum contexto antes, é momento, é agora, nós estamos batendo um papo e isso é legal, né? E a gente consegue, Povo, né? realmente. Então, Uma resenha bonita. E a gente consegue levar isso, né, para as pessoas, né, que talvez não tenham a oportunidade de estar com a gente. E às vezes querem saber essas coisas, sim, às vezes não até encontram, mas não conseguem tempo, tal momento para perguntar. E é isso. Cara, e prazer enorme mesmo, de verdade, agradeço mesmo pelo convite. Tá? Gratidão mesmo a vocês, tá? E ao torcedor, né? É o momento. Acho que desde o início, desde novembro, a gente vem em busca desse momento, né? A gente já fez história, o Grêmio já fez história ano passado, mas já passou. Hoje é outro momento. E é outra história. E é um momento de decisão. Acho que se o ano passado foi 12 mil pessoas, com todo respeito, esse ano, pô, pelo menos umas 15, cara. Pelo menos umas 15 mil, bora, vamos junto com a gente, vamos jogar com o coração junto com a gente. O Jimmy falou, é 90 minutos ali de alegria, de paixão, de intensidade, que a gente possa conseguir tão sonhado acesso aí. Não é só por nós, não, é por você também, por cada um aqui de Presidente Prudente. É o esporte de Presidente Prudente que está crescendo. Então acho que a gente tem que estar junto nessa. Com certeza. Se o acesso eu vou ficar mais maluco que o Carcará quando fica ali no meio da torcida. Aquele mascote é doido. Ele é bom, ele é bom. Trazer ele aqui um dia, vai ter que... Ele tava na chuva sábado. Então, obrigado novamente. Obrigado, Pedro, nessa parceria. 47º episódio, rumo aos 1000. E fica o recado aí, galera. Pra ir ao estádio. Talvez você não conseguiu, deu uma desculpa esfarrapada para não ir ao estádio durante o campeonato. Sábado é a chance. É a chance de você estar do lado, de você apoiar o time da nossa cidade. Um time que, como o Lelê disse hoje, é um time para chamar de nosso. E eu falo isso assim como pessoa física agora. É torcer, cara. Torcer para que Prudente tenha um time numa divisão maior. Para que todo esse projeto que o Lelê e o Dimitri falaram hoje aqui, de desenvolvimento de cidadãos, de categoria de base, de oportunidades de emprego, não só para os jogadores, mas para a molecada da educação física, da psicologia, da nutrição, da fisioterapia, para nós jornalistas da comunicação, para a publicidade, para as empresas da cidade, para tudo ter um futebol em Prudente forte é importante. Até para quem não entende, até para a população crescer de Prudente, ter um futebol grande é importante. Então vá ao estádio, mostre que você é prudentino, que você quer Prudente no alto. Porque a gente é muito bairrista, só que agora é hora de provar que a gente é bairrista de fato, chegar lá e tá junto. Não só pelo projeto de futebol, por ser torcedor do Grêmio, enfim, pela nossa cidade. É isso. Era esse o recado que eu tinha que passar. Então, obrigado. Agradecer também, né, ao Bima, que esteve aqui com a gente nos cortes, nos botões mágicos. Agradecer o pessoal da diretoria, né, que liberou vocês aí. O professor Fezan, né, também autorizou. O Ronaldão, que intermediou aí nosso bate-papo. É uma semana decisiva, né, e com certeza vocês já estão concentrados, né, para esses jogos. Então, agradecer a todo mundo aí. E se inscreva aí no canal, né, ajuda
compartilha também esse vídeo com os torcedores do Grêmio, todo mundo que mandar nos ama grupos o Grêmio, né? das torcidas organizadas, manda aí. A gente vai compartilhar bastante. Vem novidades aí, hein? Vem novidades, eu quero saber. Depois pessoal, você me conta. Obrigado, calma. Tá? Ó, segue a gente no Instagram, prudencast.pp. O Twitter, Facebook, a gente tá por lá. Curtam os nossos vídeos lá também, que ajuda, dá bastante engajamento no Spotify. Quando você estiver correndo na academia, põe o Prudencast lá para ouvir, conhecer histórias de Presidente Prudente e região. Siga o Fábio no Instagram, @FalaFábioReis. O meu Instagram, @FalaPedroReis. Temos o mesmo sobrenome, mas não somos parentes. É isso. Pessoal, obrigado, viu? Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Obrigado.